Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, com duas especialistas, colegas, ginecologistas e obstetras de formação, mas vão muito além, né? Com uma subespecialidade em sexualidade humana. É um assunto extremamente importante na medida em que na nossa formação de ginecologista e obstetra, muitas vezes ela tem essa falha, né? A gente desconhece muito o assunto da sexualidade humana. Ou acha que sabe muito, não sabe nada. E a gente está muito próximo, né? Então nós vamos falar com Raíssa Cunha e Mariana Lírio, duas especialistas. Mas antes de mais nada... Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e dá aquele like para gerar engajamento. Então a gente vai trazer aqui para a roda as coisas que acabam incompletas numa consulta, que é a sexualidade humana, numa consulta do ginecologista. Então, a gente vai colocar aqui na mesa vários aspectos. Hoje é um dia especial, assim, eu tenho a Rai como minha colega de plantão, então, assim, eu tô muito feliz. Eu já tava pensando em muito já te chamar e não podia deixar de chamar você em conjunto, porque há 2 anos atrás você esteve aqui querendo fazer sexualidade e hoje você já tá aqui especialista nisso, de volta. Então, é um podcast especial. Prévia de Dia dos Namorados, então um assunto incrível para isso. Vamos ter um patrocinador incrível para poder deixar esse podcast mais leve, mais tranquilo e mais gostoso, tá? Então vamos lá. Se apresenta. Raíssa, Mariana, comecem se apresentando. Tá bem. Vou começar então, Mari. Meu nome é Raíssa, né? Eu fiz ginecologia e obstetrícia no Hospital Federal de Bom Sucesso. Me formei, acho que já tem uns 3, 4 anos, não tô lembrando exatamente. E falando assim da sexualidade, como eu caí na sexualidade, foi uma coisa, na verdade, não planejada. Eu pensava em fazer vídeo, e aí eu acompanhei meu staff fazendo vídeo, ia para congresso e tal. E aí no último congresso eu percebi que eu não tinha frequentado nenhuma aula e palestra de vídeo. Eu tinha ido para todos os temas de sexualidade. Então, saúde LGBT, dor na relação, violência sexual, etc e tal. E aí eu saí do congresso meio confuso, assim. Eu falei, cara, será que realmente eu quero fazer vídeo? Eu comecei a vivenciar vídeo, não gostava tanto da demora, das cirurgias, isso ia me dando um pouco de falta de paciência. E aí eu vi que eu me encontrava em outro lugar. E aí foi então, assim, 1 ano depois de formada, que eu abri essa possibilidade, porque eu acho que quando a gente se forma não é dado tanto essa possibilidade de subespecialização. Agora a gente está falando um pouco mais, mas quando eu me formei, eu não conhecia ninguém que era sexólogo, que trabalhava com isso, assim, zero. E aí foi no congresso que despertou meu interesse, e aí eu comecei a pesquisar pós, pesquisar residência, etc e tal. Foi aí que eu fui caminhando para sexualidade. E aí, hoje, eu terminei minha pós, né? Eu fiz 2 anos de pós-graduação de sexualidade humana em Belo Horizonte, na Santa Casa de BH, e estamos aí. Muito legal. Mariana. Eu sou Mariana Lírio, sou médica ginecologista pupila do Zé, né? Fiz residência na UFRJ, no Instituto de Ginecologia. Eu sempre me interessei um pouco por sexualidade e por saúde LGBT, né? Na mesma levada. Na verdade, eu sempre quis ser pediatra, mas em algum momento eu comecei a ser médica de família e eu comecei a atender mulheres com demandas, mulheres lésbicas, bissexuais, com queixas sexuais que eu não tinha a menor ideia do que fazer. E aí eu falei, bom, acho que meu caminho tá aqui e fui fazer GO. E na residência, a gente tinha o Serapião, no Moncorvo, que era incrível, mas que a gente tinha pouco acesso a ele, porque era no mesmo horário do centro de estudos. Então, a gente... É terça-feira, né? É terça de manhã. Então, eu volto e meia... o Serapião vai falar. E a Mariana correndo. Então, assim, foi o contato que eu tive na residência. A gente, nos ambulatórios, não falava muito sobre isso. Até que no R2 ou no R3, a Lívia Migolski começou com um ambulatório de pacientes trans. E aí, eu comecei a atender com ela. E fiz o meu TCC em pacientes transexuais, em função sexual de pacientes transexuais. E aí a mesma coisa, a gente forma e fica, vou pra onde agora, né? E eu já tinha feito meu eletivo na USP, né? No ambulatório de sexualidade humana da ginecologia da USP. E falei, é isso aqui que eu quero fazer da vida. E aí, 1 ano depois, eu me inscrevi, fiz a entrevista e passei pro Fellow. E aí fiz ano passado, fiquei nessa ponte aérea Rio-São Paulo.
E é puxado, né, esse curso? Você estava Nossa, contando. foi um ano, né? Um ano de carga horária de 20 horas semanais. Então, eu tava lá toda segunda, terça e quarta. Na quarta noite eu voltava e ficava no Rio. Quinta, sexta, sábado, domingo, voltava pra lá. Mas foi ótimo, assim. Foi o que me possibilitou fazer a prova de título, né? Pra pegar a titulação, a qualificação efetivamente em sexualidade. E agora eu tô na coordenação do Centro de Estudos do ambulatório de sexualidade lá, né? Então, uma vez por mês eu vou pra lá, fui semana passada. E toda quarta-feira, hoje, inclusive, a gente teve centro de estudos. A gente tem um centro de estudos onde a gente discute sexualidade. Então, e aí, esse tá sendo o caminho, né? Que eu acho que a sexualidade ainda tá abrindo os caminhos na ginecologia, né? Por mais que seja muito antiga, a gente agora tá voltando a falar mais sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta às duas, né? Só pela a abertura de vocês, me vem uma coisa à mente. Foram descobertas. Sim. Né? Você atendendo na clínica da família, vendo as demandas. Sim. Você indo a um congresso, viu que... Só se interessando por algumas coisas. Se vocês tivessem uma disciplina ou dentro do curso de residência médica, um curso lato sensu, né? Onde existisse um ambulatório de sexualidade efetivamente instalado, né? Isso seria menos doloroso? Seria mais fácil? Porque o que acontece? Só para vocês entenderem. Quando você descobre isso, você encurta alguns caminhos. Sim. Né? Para que eu vou me dedicar a algumas coisas que não faz a mínima diferença porque eu realmente quero? Sim. Né? Por exemplo, eu posso ter uma aptidão ou não ter aptidão para cirurgia. Eu não quero cirurgia. Você ainda tinha aquela dúvida, mas tem gente que não. Então, eu não preciso ficar tão angustiado com a minha necessidade de operar tantos casos, porque eu vou fazer reprodução. Ou porque isso é... Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é uma falha da residência? Isso tende a mudar? As residências estão preparadas para isso? Eu acho que não, mas por um motivo meio óbvio. A gente não tem poucos ginecologistas especialistas em sexualidade. Então, se tem poucos, a gente não tem como ter na residência alguém que seja preceptor dessa galera, né? Eu acho que o único concurso que tem para sexualidade efetivamente na GO é o da EBSER, que saiu agora. Que é uma vaga. Né? E era uma vaga pro fundão. E assim, ninguém sabe se esse ambulatório vai existir, porque nunca existiu. Esse curso é um R4? Não, é o concurso para você trabalhar. Para trabalhar. Para você trabalhar. ter um ambulatório de sexualidade, entendeu? Tá. Exatamente. E é pro fundão, num ambulatório que ninguém sabe muito bem como que vai ser, porque assim, até agora a gente não tem essa experiência das outras residências. Mas será que essas pessoas não estão escondidas? Então, eu já procurei Pode ser. muito. O que eu acho sobre isso da gente não ter na residência? Eu acho isso a maior dor, assim, porque... Primeiro que eu não tive a oportunidade de pensar nisso como especialidade. Foi depois que eu me formei que você começa a entrar no mundo, começa a procurar as pessoas, é diferente de quando você tá na residência, você quer vídeo, você vai grudar no staff que gosta de vídeo, você vai rodar com ele, você vai acompanhar ele fora. Quando você vai pra residência, você já tem uma mini bagagem ali do que te espera. Mas depois de ter formado, de despertar esse interesse, então eu tive que perder um tempo, assim, correndo atrás, pra entender quem é do meio, quem são as pessoas influentes, quem tá falando disso, é só gineco, é uro, é infecto, é psicólogo, enfim, várias coisas nesse sentido. Se eu tivesse tido um ambulatório de sexualidade, provavelmente eu teria descoberto esse interesse mais cedo. E aí, o que eu acho que acontece é que eu acho que falta muito esse ambulatório no serviço de saúde, assim. Eu sei do fundão e aqui no Rio, fim. Eu não conheço outro serviço que fale mesmo, sou de sexualidade, vamos atender isso, a gente atende queixa sexual, a gente atende LGBT. Eu acho que falta isso no serviço de saúde como um todo. E aí, muito menos ainda dentro das residências, porque a gente não tem especialista para falar disso. Inclusive, os ginecologistas não sabem abordar isso. Era uma dor total na residência. Eu tinha pânico da paciente falar que ela tinha libido baixa. Eu ia falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Não faço a menor ideia. Então, assim, era uma coisa que me gerava até
uma certa Ansiedade. angústia de, tipo assim, não saber resolver e sendo que era pra eu saber. Porque se alguém vai resolver essa questão, vai ser eu, ginecologista. Ela Sim. não vai falar E isso é com o uma das maiores cardiologista queixas. dela, Ou, entendeu? no mínimo, é a pessoa que vai indicar, né? Exatamente. Então, Quem assim... vai resolver. Isso Essa são... é a que outra entender. questão. A gente tá passando por isso em São Paulo, né? Ano passado, quando eu tava lá no ambulatório, no HC, a gente tinha pouca demanda de chegar paciente pra gente. E a gente achava esquisito. A gente descobriu que os próprios ginecologistas, os encaminham. próprios residentes não sabiam quando encaminhar. O momento certo. A gente É, sabe da reprodução. qual queixa? Chega no momento Sim. que você tem que encaminhar Exato. pra uma Quando Porque, deixa assim, de ser da minha alça, é. né? Quando passa pro A gente colega. teve um momento que a gente falou pra eles. A gente falou, olha só, você ficou em dúvida? Você viu que é desejo, é orgasmo. Você ficou em dúvida? Manda pra gente. Não importa se você acha que, né, é uma bobeira, não é, não sei o quê. Manda que aí a gente faz aqui uma triagem. Mas aqui no Rio tem muito isso. A gente não sabe, né? Isso aqui era pra eu saber ou era pra eu encaminhar? Então acaba que demoram pra essas pacientes chegarem. Elas e se perdem, né, no elas caminho. se perdem, elas não sabem quem buscar. Eu tive uma paciente que ela falou pra mim, ela falou, olha, eu passei muito tempo que eu não sabia quem buscar. Eu tinha uma queixa ela tinha um vaginismo, se eu não me engano. Uma queixa de vaginismo, que é uma coisa, né, até mais orgânica, com muitas aspas, do Sim. que um desejo baixo, alguma coisa assim. E ela falou, eu não sabia quem eu procurava. Porque a minha ginecologista falou que eu tinha que relaxar, e aí eu tentava relaxar, Maneiro. não conseguia, e aí eu não sabia se eu procurava um psicólogo, se eu não sabia o que fazer. Então, assim, é uma falha em todos os lados, né? Sim, com Faltou certeza. só uma pergunta, né? Quando vocês se formaram na ginecologia obstetrícia e foram montar o consultório de vocês, vocês levaram uma ficha de anamnese na cabeça, Aham. não levaram? Sim. E você Eu deve ia ter falar levado a do desse Bom ponto. Corvo, você Sim. levou a Sim, do Bom Sucesso. Bom Eu ia Sucesso. falar desse Eu ponto, levei a exatamente. minha ficha hoje no meu consultório, hoje está no computador, mas ela tem, ela tá mentalizada, estrutura, né? a estrutura. Tem lá aquela queixas sexuais, né? Quantos ginecologistas não pulam? Não, na minha nessa não tinha. etapa? Na minha não tinha. Não, a gente não perguntava sobre queixa sexual. Isso que eu ia falar. Às Porque vezes isso a demanda pessoa não... tempo e porque é a última pergunta que pode ser feita quando a mulher está E Com a mão na porque- porta. É porque se ela responder, tem muita gente que não vai saber o que fazer com a Conduzir resposta. aquilo. Então Então, não assim, pergunta. nem pergunta. Exatamente. E Deixa aí não ela tem trazer ninguém à tona. caminhando. Exatamente. Exatamente. Se ela reclamar, É. eu aborto. Se não, deixa quieto, porque eu também não sei resolver. Eu não tinha isso na minha anamnese, quando eu me formei. E eu ia falar isso. Às vezes a pessoa tá perdida porque as pessoas nem sabem que ela tem uma queixa sexual. Porque a gente sabe, né? Sexo, sexualidade, enfim, tabu. Não vai ser toda paciente que vai chegar na Se consulta e vai abrir. falar, Vai olha falar. só, não tô gozando, queria falar disso. Não. É muito difícil. Você vai meio que conversando. Puxando. Uma ou outra vai chegar um pouco mais aberta para esse assunto. Mas se você não perguntar, ela não vai falar. Sim. E aí É que ela nem vai ficar sem a tratamento, ela vai ficar perda sem urinária, né? As diagnóstico. pessoas também têm Exato. vergonha sem de acompanhamento. É. E na Porque é um primeira tabu. consulta mais, É. né? Na primeira consulta, a paciente nunca te viu na vida. Uhum. Ela vai chegar e vai falar, então, doutora, não tô tendo relação com meu marido, isso tá gerando briga lá em casa, porque ainda tem isso, Ainda é um tem monte de isso. problema relacional. Ela não vai falar isso pra você, ela vai falar, ai, meu preventivo. Ela ainda tá com vergonha. Então, muitas vezes exige esse vínculo. Se você Sim. já de primeira, a paciente chegou, oi, tudo bem, qual é seu nome? Então, você tem relação? Com quem? É um homem ou uma mulher? Sim. É uma parceria múltipla, vocês têm um relacionamento aberto? Pronto, ela já entendeu que ela pode falar. Entendeu? É uma coisa mais aberta. com Isso que certeza. você colocou, que vocês estão colocando, né? É uma ferramenta, tem que saber Como perguntar? como conduzir esse tipo de conversa. Porque existe uma Sim. linha muito tênue, né? Do que você pode... Como é que é? atingir Fala aqui para aquilo nossa ali. audiência jovem. Eu acho. Assim, vocês abrem de forma muito Bem coloquial, uma forma mais... Vou Qual falar é a a minha melhor opinião, forma? acho que a Mari pode também falar dela. Eu, quando fui fazer, eu dei uma aula lá em Bom Sucesso sobre isso, e o foco da minha aula foi o que eu falei pros meninos, né, pras meninas, que não seria eles saírem de lá sabendo tratar todas as queixas sexuais, porque eu acho que isso a gente estudou pra isso, não vai ser de uma hora pra outra que você vai pegar, né? Mas é você saber abordar esse assunto e saber que na grande maioria das vezes, às vezes só o ato dela falar, de fazer uma psicoeducação, que eu acho que a gente vai chegar nesse sentido, mas assim, você conversar com ela sobre o que é desejo, o que é excitação, o que é orgasmo, como que funciona o ciclo sexual. Isso eu não tô falando de nada de quem é especialista, tô falando de gineco geral. Você saber abordar, falar esse tema, começar, assim, introduzir. Às vezes, a queixa dela vai
terminar ali. Porque você falou pra ela que Ó, não é segundo o anormal nosso você fazer chat X, aqui, Y, Z. o pessoal tá perguntando. Você fez aí 3 possibilidades, eles estão perguntando. Diferenças. Então, assim, eu Do acho que essa libido. parte. Eu acho que essa parte da anamnese é uma maneira de você começar esse assunto. E eu sempre começo com perguntas amplas, no sentido. Eu não vou chegar e falar assim, você tá tendo excitação? Talvez não de primeira. A primeira pergunta é: e como tá a vida sexual? Vamos ver. Às vezes ela fala assim, tá ótima, doutora. Você já chegou ali, você entendeu que ela não quer falar muito sobre isso, segue numa outra consulta, você volta. Ou não, ai, doutora, ainda bem que você perguntou disso, porque eu queria muito falar que nananana. Aí você vê o que a pessoa tem pra falar disso, entendeu? Qual é a abertura dela nesse sentido. Tem gente que fala, não, tá tudo bem. Aí você fica, tá nada. Daqui a pouco vai vir. E aí você vai conversando, mas que a quando gente foi sua entende última também a relação? informação, né? Então, assim, às vezes Existem você... gatilhos, então. Sim. Perguntas Vocês treinam abertas, isso assim. como especialista. Sim, Eu acho perguntas que a abertas minha maior pra mim é a maior abertura, assim, pra você ir Eu vendo acho que como que ela atingir responde. esse campo eu acho ainda mais fácil. Agora falando pessoalmente de mim, eu acho que a minha maior dificuldade é quando já muda. Eu tenho uma dificuldade de talvez da linha tênue de você é com mulher que você tem relação, é com homem que você tem relação, de chegar nesse ponto, porque às vezes você tá conversando tão intuitivamente ali, e às vezes só no final da consulta ela fala assim, não, mas pode ficar, eu tenho relação com mulher. E aí você traz, você fala assim, nossa, eu dei toda a orientação pra homem, né? Como uma consulta que é o que você tá mais acostumada a fazer. Por isso que a gente tem que ter Essa é a aulas. terceira pergunta Eu da também minha acho da minha anamnese. anamnese. Essa pra é a mim mais também. difícil pra mim. E que assim, às vezes eu fico com medo da pessoa se sentir ofendida ou não, de alguma forma, como eu perguntei. Você se entendeu? sentiria ofendida se alguém... Não. Pronto. É- E você é uma pessoa hétero. As pessoas que não são hétero, elas vão se sentir muito mais acolhidas se Acolhidas. perguntarem, entendeu? É Porque isso. ninguém nem pergunta. Então, às vezes, isso é muito medo Nossa. nosso. Nossa. Então, quando que a gente vai trabalhar a sexualidade? Quando você estiver minimamente ok com a sua, porque senão você não vai conseguir falar sobre isso. Sim. Então, essa é a dificuldade maior do que a gente fala, educação sexual, educação sexual. As pessoas não conseguem lidar com a sua sexualidade, elas não vão conseguir resolver o problema do outro, Perfeito. entendeu? É. Então, às vezes pensar, eu me incomodaria com Não, isso? Não, então, às vezes só perguntar. E eu lembro que quando eu comecei a fazer essas perguntas, quando eu coloquei essas coisas na minha anamnese, eu suava sangue. É isso que eu fiz. Eu ficava desesperada. Eu lembro que eu tinha um cálculo mental, mais ou menos. Entrava, era, sei lá, eu notava que era uma paciente um pouquinho mais velha, mais formal. Às vezes nem mais velha, mas mais formal. Eu falava, não vou perguntar isso não. Hoje, eu pergunto pra todo mundo, por quê? Porque entrou na parte da minha anamnese. Então eu falo, oi, tudo bem? Onde você mora? Você trabalha com o quê? E você se entende como uma pessoa hétero, uma pessoa homossexual? Ali. Como se fosse... E aí tem gente que fala, tá? Tem gente que fala, mas o que é isso? Uhum. E aí eu falo, mas você sai com homens, com mulheres, com homens e mulheres. E é legal que a gente fazia isso no ambulatório lá no HC, e lá a gente tem um público diferenciado, a gente tem um público que é mais... um público do SUS com pessoas mais velhas, com pessoas, às vezes, em vulnerabilidade social, que você fica mais assim. Tava na nossa anamnese. Então, muitas pessoas não iam entender o homo ou o hétero. Então, a gente falava, se você sempre saiu com homens, você sempre saiu com mulheres, ou você sai com homens e mulheres, dentro de um contexto mais específico? Dependendo do que ela me responde, eu, às vezes falo, então você se identifica como uma mulher cis. Porque se ela fala pra mim, eu sou uma pessoa homossexual e tenho relação com uma mulher, eu já entendo que ela se identifica como uma mulher cis. Sim. E às vezes eu já começo na consulta, falo, como você prefere que eu te chame? Isso, também tem isso. Qual é seu nome? Aí às vezes dão uns nomes que aí lascou-se, né? Que é um nome que vale pros dois. Aham. Não tô pensando em nenhum agora, mas sei lá. Ismar. Darcy. Eu adoro Darcy. 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 Aí lascou-se, você fala, me deixou na mesma. Aham. Aí você fala, e você prefere que eu te trate no feminino ou no masculino? Ah, não, eu prefiro que me trate no feminino. Pronto. Eu acho que quando você assume que na naturalidade da anamnese, né? Sim. Como, menstruou com quantos anos? Tal. Já engravidou alguma vez? Tal. E você vai É fazer hábito. a naturalidade do processo, porque é pra ser natural, como você falou. Você se incomodaria? Não, essa é uma consulta médica. Eu acho que flui mais fácil, né? Mas eu acho que também tem um pouco da experiência que é o que falta pra gente. Sim. Que é o que você falou. Eu suava frio. Hoje eu ainda suo. Sim. Né? Eu não tenho toda. Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais noção de como fazer isso, mas eu ainda suo frio. Sim. Porque eu não tenho toda a expertise de vocês. Existe uma diferença também quando você é referência. É. Sim. Quando você é referência, você tem toda a
não Saber tranquilidade, que você vai mas ser perguntado sobre você isso. sabe que aquele paciente que chega, ele já está na expectativa de fazer Sim. ou de responder algumas perguntas. Sim. O difícil é quando é totalmente desconhecido, Sim. né? E como é que você faz essa pergunta? Porque ela pode ser muito, ela pode ser muito invasiva, Sim. né? Por mais que a pessoa tenha toda a consciência da sua sexualidade, a sua pergunta pode ser invasiva e pode ser entendido, porque tem uma diferença entre ouvir e escutar. Como o paciente recebe. Exatamente. Tem uma pergunta que eu acho muito invasiva, mas que eu faço para todos os meus pacientes, e eu ainda dou uma suadinha, que é: você já teve penetração com pênis para avaliar a coleta do preventivo, né? E aí, o paciente, eu pergunto: você já teve penetração? E aí, a paciente fala: sim. E aí, você tem que perguntar: mas com o que foi? Porque faz diferença. E aí, eu falo: você já teve penetração com pênis? E aí a paciente fala: já ou não? Eu falo: calma, eu já vou te explicar por que eu tô fazendo essa pergunta tão invasiva. E aí eu pego um papelzinho e falo: vamos falar de preventivo. E aí eu explico. Porque assim, também é um desconforto pra mim, porque é exatamente isso. Eu não tenho nenhum problema de perguntar, mas eu não sei como vai bater nessa pessoa. Às vezes é uma pessoa trans que nunca teve, que tem uma questão de disforia. E às vezes pra ela vai soar super mal. E eu falo: não, calma, eu já vou te explicar por que eu tenho que fazer essas perguntas tão invasivas. Então você justificou ali por que você perguntou. Então, você fica mais confortável, tipo assim, de que o paciente vai entender que não é fofoca, né? Que não é tipo: não, tô te perguntando porque sim. E aí pronto, e aí a consulta já... Mas isso que você tá falando e que vocês sabem, provavelmente veio de uma bagagem que vocês adquiriram. Né? E tempo tipo, de... Essas frases muito bem orientadas foram, Sim. assim, coisas que você foi tirando de um professor, alguém, pessoas importantes que você olhou e falou assim: gostei do que ele falou ali, como que ele falou. Porque na residência a gente faz isso, né? Sim. Eu tô atendendo na obstetrícia, eu escuto meu staff falando uma frase que eu gostei, eu vou usar. Sim. E a gente vai botando aquilo que a gente acha melhor. Poxa, eu senti conforto nessa frase, vou usar. Sim. Então, eu acho que falta isso. E aí acaba que a ginecologia precisava todo mundo saber fazer isso. Sim. Até pra gente não ter desconforto durante nossas consultas. Mas isso vocês ganham pela especialização, né? Assim, uma outra maneira também de introduzir esse assunto é perguntar: você é solteira, casada, namora, etc. E aí, às vezes, a pessoa namora. Você fala: seu namorado ou namorada trabalha com o quê? Ela já vai responder ali: meu namorado. Ele trabalha com não sei o que. Você, e você se identifica como hétero mesmo? Ou também gosta, né, de relacionamentos com outras pessoas do mesmo sexo? Não, eu sou hétero. E aí vai, às vezes, quebra um pouquinho o gelo, sabe? De você pegar, assim, um pouco no ar o que ela quer dizer. É casado, beleza. Trabalha com o quê? Ou ela trabalha com o quê? Só pra você deixar uma sugestão, assim, se for mulher, se também for mulher, tamo aqui, tamo junto, vamos conversar, tô de boa, não tem nenhum problema com isso, entendeu? Então, abre um terreninho, assim. Acho que é uma maneira também de levar onde você tá, né? Mais leve. Sim. Vou agora passar por um outro bloco, que a gente vai falar sobre sexualidade além da anatomia. Né? Vamos falar de o que é prazer, libido, as diferenças. Existe diferença. Porque são coisas totalmente diferentes, né? E a gente tem que ter a capacidade de entender. Vai além disso. Antes, eu só vou fazer porque a comida, né, vai esfriar. A gente hoje teve o patrocínio da Cheeseburgeria Sands. Amanhã vai ter uma promoção de Dia dos Namorados. Você tá fazendo marcha aqui? Eu tô aqui, inclusive. Vai ter uma promoção de Dia dos Namorados. E se você comprar, né, o combo, vai ser 2 cheeseburgers, 2 batatas e você vai ganhar um Kinder Bueno. Então, assim, eu trouxe pra vocês, pra gente poder ir relaxando nesse meio do caminho. E a gente ficar mais à vontade e falar um pouquinho sobre... Abrir? Vamos abrir. Abre. Eu vou pedir pra elas abrirem. Ai, gente. Eu amo sandes, sou fã. Chique. Um é seu também. Eu acho que vem 2 e 2, né? Então, de gineco para gineco, amei. deixa eu fazer. Vamos fazer um unboxing. Vamos, Isso. um unboxing. Pra gente poder comer direitinho, ficar nutrido. Isso aí é bom no plantão, mas tem que vir sem grampo, hein? Porque se você furar o dedo, Nossa, né? é verdade. Nunca pensaria nisso, Zé. Eu tava falando antes do episódio que eu já fui influenciada pelo de gineco pra gineco, porque eu já pedi esses dias, porque eu vi vocês comendo. É um hambúrguer. Qual é a diferença? Smash. Smash.
Ele é diferente. Ó, veio batatinha. Chicken. Esse é o E, ó. dela. É. Ai, e o Kinder Bueno de vocês, de Dia dos Arrasou, Namorados. amei. Vocês já Obrigada, podem chegar Sandes Burger. pra... Fala Sandes ou fala Sandes? Ah, do jeito Do que jeito eu que acho. quiser, né? Vamos comendo. Vou botar aqui Aqui, pra ó. fora. Ó, gente, essa é a melhor batata que existe, tá? Melhor que McDonald's. Qual é o meu, esse? Acho que É é. chicken. Ai, achei chiquérrima. Também. Então, a gente entrando nesse bloco, a gente vai... Então é aqui, ó. A mulher Vai, chega à Carol. consulta querendo falar de prazer. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Ela chegou Não, na consulta? é uma pergunta. Uma pergunta. Ela deseja falar de prazer. É uma pergunta. Não é uma pergunta. Eu Já pode falar até da novela. Você viu que saiu da Eu novela? vi. Pronto, a gente já tem até Ah. base. já tenho até base, vale tudo sendo referência. Eu acho que a pessoa Deu dificilmente chega querendo falar de prazer. Eu acho que ela vem com uma outra queixa e durante a anamnese, conversa, exame físico, Você identifica. o prazer, né, essa questão da sexualidade, se torna um tema. E aí, muitas vezes, você tem que falar, olha, você veio aqui hoje para fazer rotina, etc e tal, mas via que quando a gente começou a falar de excitação, enfim, libido e tal, você tem uma queixa, acho que a gente tem que separar um momento para isso. Então, no retorno, você volta uma consulta que a gente vai pegar uma consulta só para conversar sobre isso. Então, não acho que vem tanto pra falar de prazer de início, né? Quando a gente fala de gineco geral. Acho que é uma coisa que tem que ter um pouquinho de busca ativa ali pra você saber se ela tem queixa ou não, se ela quer falar sobre isso ou não, se ela tem indicação de tratamento ou não, enfim. Ou tem algumas que vêm, mas eu acho que a maioria não vem, não sei, Mayra. Eu trabalho com terapia sexual, né? Que é um nicho muito... É um nicho específico, né? É uma parte da sexualidade. Eu sou muito... culpa dos meus chefes, a gente acaba catando, né, as coisas dos chefes. Eu provavelmente opero muito, bom, parecido com o Zé, quem me dera. Mas levando essas coisas e a gente vai levando. E o meu chefe era muito religioso sobre isso lá no HC. No sentido de que a sexualidade ela é multifatorial. Então, é óbvio que a gente tem um componente anatômico, e a gente que é ginecologista sabe que tem, porque a gente tem a paciente com dor pélvica, com endometriose, e a gente sabe que é uma realidade isso. A gente tem paciente com dispareunia porque tem uma DIP, a gente tem paciente... Um próprio vaginismo, que por mais que você tenha, né, ali outras questões que não são tão anatômicas, você tem uma contração da musculatura, ele batia muito na tecla de que a sexualidade ela é multifatorial. E é exatamente por ela ser multifatorial que é muito difícil de você tratar só com a formação de ginecologista, sem você ter outras coisas. Porque a gente é muito orientado a olhar o quê? O orgânico. A gente pede... hormônio, a gente pede exame, a gente pede ultrassom pélvica. É uma e às fatia, vezes, né? exato, e às vezes o problema da paciente é que lá, quando ela era criança, ela ouviu a mãe falando 1 milhão de vezes, fecha as pernas, e ela internalizou e ela tá fechando. Sim. E aí ela tem um vaginismo ali escondido. Então, assim, dentro da terapia a gente faz muito isso, porque acaba que o paciente acaba chegando, às vezes até, hoje mesmo, uma paciente chegou com uma queixa diretamente sexual. E aí o que a gente faz é isso, vamos tentar entender isso aqui, né? Cheguei com dor pélvica, óbvio, a gente vai descartar toda a parte orgânica. Acabou de descartar a parte orgânica e realmente não tem nada que você achou, ou tem alguma coisa que você achou, você vai tratar, você tem que partir para toda a outra parte de entender de onde veio isso. Principalmente quando não é uma patologia, é uma disfunção mais que nada primária. Né? Então, a paciente que chega, não, eu sempre tive desejo e agora eu não tenho. Opa, o que aconteceu? Sim. Um marco, né? Entendeu? A história própria do vaginismo que a gente vê de uma forma mais, né, orgânica ali, mais física. Eu não tinha e agora eu tenho. Alguma coisa mudou, né? Porque a gente sabe que você é capaz de ter uma penetração sem dor, porque você já teve, é o empírico que você teve. Então, alguma coisa mudou e aconteceu. Então, assim, obviamente, você vai descartar, e aí, né, pra quem é ginecologista geral, meu Deus, morro de medo. Não, fica tranquilo. Descarta o que você sabe e conversa com a paciente. Não, eu achei realmente, ainda não cheguei nesse momento de abordar as outras queixas. Não tem problema, manda pro especialista, fala, olha, eu acho que o seu problema aqui realmente não é orgânico, a gente já avaliou, ou teve alguma coisa que você tratou e continuou com a disfunção, vou te mandar para um especialista. E aí você vai tratar lá. Igual a gente às vezes faz, né? Tipo, olha, você quer fazer uma FIV? Vai pra reprodução humana. Claro. Né? Uma uroginecologia. Vídeo. Exatamente. Sim. Exatamente da mesma forma. Perfeito. Né? Então, assim, não precisa ter medo no sentido de... Faz o que você sabe, né? Tipo, você fez residência, você se especializou.
você sabe o que pode dar esse efeito. Então descarta. Pode ter alguma questão hormonal? Descarta, pede os exames. Né? A transparência, né? Até certeza. do que a você melhor pode parte. ajudar e Sim. dizer isso, né? Totalmente. Né? Olha, eu posso chegar até um determinado ponto aqui, Sim. eu vou pesquisar tudo que possa estar repercutindo dessa forma, mas se a gente precisar, Sim. a gente pode precisar se for algo que não esteja ao meu alcance, então jogar mesmo Sim. limpo, Ser né? sincero, também né? precisa, na informação. Olha, a minha entender- capacidade Você termina está aqui. colhendo o paciente, pô, e termina exatamente. assim, ó, a gente vai tentar resolver isso, fica tranquila. A gente Pô, precisa. isso É a melhor parte, né? E a gente precisa entender a sexualidade literalmente como a especialidade em si, né? De uma subespecialidade em que a gente possa encaminhar. Sim. Porque é o que você falou, chegou num nível em que você sabe tudo Sim. e você não sabe mais, você encaminhar. É porque eu acho que o médico ele também fica com muito medo de perder o paciente. Mas existe uma ética médica, Oh, né? com Eu certeza. mando para um paciente para fazer uma urodinâmica, mando para o paciente para fazer uma videodiagnóstica. Ele vai voltar para mim. Sim. É só, né, pra gente poder ter talvez uma avaliação multidisciplinar, Exato, né? sim. Isso vai ser benéfico pro seu paciente. Sim. Na saúde LGBT, a gente faz muito isso. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que são homens trans, que tem muita questão, por exemplo, de fazer uma transvaginal. Eu mando para amigas minhas que são ultrassonografistas que eu confio. Elas são ginecologistas também. Entendeu? Então, assim, se acontecer, é que geralmente não acontece. É muito difícil, né? Tipo, do paciente acabar ficando com a outra paciente. Mas se acontecer, gente, é uma coisa que ele pode também desistir de ser meu paciente, falar, vou no outro ginecologista porque eu não gostei de você. Mas também cabe da É sua muito parte olhar e falar assim, ó, a difícil gente acabou por acontecer. aqui, a gente vai continuar, eu vou Sim. te acompanhar Exato. nessa parte, Sim. você vai continuar com a sua preventivo, Exato. toda a conduta, toda suja, né? Vai ser Esse é o problema. Do... Do você vai cheeseburger. que smash. Você vai continuar com a sua médica. E aqui você fica com essa outra parte. Né? Uma coisa Entender é ética. É isso, a própria terapia sexual, né? A sexualidade é uma coisa e a gineco é outra. Sim, com certeza. Tipo assim, a paciente vem, aí você falou, né? O paciente vem pra colher um preventivo, você fala com ela, eu vou colher seu preventivo. Mas essa queixa que você tem de sexualidade, a gente vai tratar no momento de tratar, de falar de sexualidade. São coisas diferentes. São. Sim. Uma coisa que a Mari falou que eu tive essa descoberta na pós é que é muito mais multidisciplinar e multifatorial do que eu tinha ideia. A minha pós, por exemplo, ela não é só para médico. Ela é para psicólogo, ela é para fisioterapeuta. E eu achei isso muito enriquecedor. Porque é uma especialidade, não sei se a Mari vai concordar, mas é uma especialidade meio psi. Você tem que gostar dessa pegada, de conversar com a paciente, do tratamento através da fala, da orientação, da psicoeducação. Você tem que trabalhar com psicólogo, muitas coisas. Você não vai andar sozinho se a pessoa não fizer uma psicoterapia ou uma terapia sexual, ou enfim, alguma coisa dentro. Ou fisioterapeuta, né? Um fisioterapeuta pélvico. Você tem que, na maioria das vezes, ter alguém do seu lado para te ajudar no tratamento para o melhor daquela paciente. Porque é isso, às vezes você exclui a parte orgânica, enfim, tem, sei lá, um vaginismo, por mais que você tenha os tratamentos, por mais que você saiba como orientar alguns exercícios, mas vai ser a fisioterapia pélvica que vai estar lá toda semana, que vai ver a evolução dela um pouco mais palpável por conta dos exercícios, etc e tal. Então, você precisa conhecer que tem esse multifatorial realmente. Perfeito. E na minha pós, eu tive esse lado muito estimulado, principalmente porque a coordenadora da pós, ela é uma psicóloga. O meu ambulatório da parte prática era de psicologia, basicamente. Então, eu tive um ambulatório diferente do que geralmente as pessoas Outro têm. olhar, Com né? outro olhar. E eu vi a importância daquele momento da paciente estar ali para falar disso, como isso trata, cura. Então, você tem que ter gostar um pouco dessa parte de psi, sabe? Se você falar, não gosto muito de ficar conversando com a paciente, não, cara, então talvez não seja a sua área, porque você Sim. tem que perder um tempo sem prescrever nada e sem examinar nada, olho no olho, caneta de lado, computador de lado e papo terapia, Sim. entendeu? Conhecer a paciente, perguntar, qual é a sua religião, onde você mora, com o que você trabalha, como foi sua infância, coisas nesse sentido para você ir conhecendo a paciente de forma mais profunda mesmo, sabe? Então, acho que tem tudo que ter um interfere, pouquinho né? de interesse nessa parte do psi.
O ginecologista, ele já é um pouco psi, É. né? Porque quando você tá ali no você aprende consultório, algumas coisas. É. alguma coisa você já tá ali, a paciente te conta do filho, a paciente te conta do relacionamento. Vira muito íntimo. Vira muito íntimo. Então, a gente... É isso que eu falo. Alguma coisa a gente sabe ali no jogo de falar... É mesmo, então, mas você tá tendo alguma dificuldade? A gente já é um pouquinho, né? Já tem Sim, sim. essa veia. Sim. Vou fazer uma pergunta aqui que a nossa audiência faz. Ou no melhor, o de gineco para gineco. Isso. Gineco pra gineco. É o de gineco para gineco que vai fazer a pergunta. Vai. Desejo, libido e prazer. O que o ginecologista muitas vezes ignora ou não sabe? Não, Tem ótima diferença pergunta. nessas três coisas? Eu ia Tem. falar, Desejo, primeiro é que são libido. coisas diferentes. Tem. Então, isso é para nossa audiência. Né? Vamos lá. Diferente. Primeiro que são coisas diferentes, né? Aham. Desejo e libido a gente acaba tratando como a mesma coisa, porque tá meio no popular, aham, né? No popular certo. a gente fala, tô com baixa libido, tô com baixa libido. Mas, na verdade, libido é diferente de desejo sexual. Que a Sim. gente, quando a gente fala de baixa libido, é baixo desejo sexual. Que é lá, né, do ciclo da resposta, Aham. né? Que é uma das partes do ciclo da resposta. Segundo, e aí, vamos para aprofundar coisas, né? Libido é lá do Freud, que ele vem contar que libido é uma pulsão de vida, é uma energia vital. E aí, libido foi tomada na sexualidade como desejo. Sim. Mas uma paciente, por exemplo, que não tem desejo sexual, mas que é apaixonada por, não sei, maratona. E ela vive isso e ela corre. Ela tem libido, ela tem vontade de fazer coisas, ela tem uma pulsão que rege a vida dela de alguma forma. Talvez ela não tenha desejo sexual. Então, o libido ela foi tem. resgatado Foi. pela sexualidade. Foi. Na verdade, é uma coisa... Como é que você falou? Uma pulsa. Ele, na É verdade, uma não coisa- faz... Energia vital, ele fala energia pulsão, vital. né? Eles É uma chamam de energia. pulsão mesmo, né? Aham. Que é aquilo que te motiva, aquilo que te move, aquilo que te faz ir atrás. E eu acho que vale a pena a gente falar que libido, ele não tá na parte da resposta sexual. O libido é uma palavra que a gente acabou Herdou pegando de algum pra lugar. gente. Mas Aham. assim, ele não faz parte da resposta sexual. Aham. Ele não tá no ciclo, né? E quando a gente fala de resposta sexual, é sempre muito importante explicar isso para a paciente, para ela entender qual é a fase, saber identificar qual é a fase da resposta que ela não está se sentindo completa, que está faltando. Quantos ginecologistas? E aí eu paro e desenho o ciclo da resposta sexual de Esse Basson. ciclo. Fala aí o ciclo, como é que é? Como é que é? Então, Nossa. Não, mas não precisa explicar. Não, não é fala difícil. só aquela- Não, É porque como ele é um Aquele- ciclo... é o desenho, né? Não é difícil. O ciclo básico é lá de Master e Johnson, né? Que a gente Isso. falei disso na primeira vez, É. no primeiro Sim. episódio. Lembra. Desejo, excitação, platô e orgasmo. Aham. Não, mudou. Orgasmo e resolução. Exatamente. Depois muda e vira desejo, excitação, orgasmo e resolução. Isso. Fácil. E aí, em Como se fosse 2000, linear, né? Tum, tum. Você sai Inicia, daqui e chega meio, aqui. acabou. Aí a Basson, nos anos de 2000 Isso é mesmo. homem, né? 2001 é. Não, Basson Rosemary é uma- Basson. uma Não, Ribasson. não. O homem é assim, Exato. né? A gente- Exatamente. Aí a Rosemary Basson, que é uma pesquisadora canadense de sexualidade, ela chegou nos anos 2000 e falou, gente, isso aqui é completamente irreal. Uma coisa que qualquer mulher falaria. Isso é completamente irreal, né? Sim. E aí ela começa a estudar e ela muda essa resposta sexual linear para um ciclo que basicamente a gente entra em qualquer lugar. Por exemplo, ela fala de desejo responsivo, que é aquele desejo... E paciente adora chegar e falar, eu tô sem desejo. Aí você fala Sim. assim, tá, mas quando a sua parceria te procura, você responde, você fica excitada? Sim. Então não é falta de desejo. Você tem desejo. Só que Isso é desejo quebra, né, a responsivo. paciente, assim, tipo, meu Deus, não acredito, eu tenho Nossa, desejo. sério? Sabe? Não, mas eu não quero, eu quero outro. Eu quero outro. E a Basson falou, quando a gente tá num relacionamento longo, quando a gente é mais velho, você não tem aquele fogo o tempo inteiro que você fala, não, agora eu quero. Não, você tá lá na sua, parceria vem e te estimula, você fala, nossa, legal, quero. Ela fala de contexto. Sim. Que não existe ter uma resposta sexual saudável, por exemplo, com parceiro abusivo. Porque não tem contexto pra sexualidade fluir ali. Ela fala que isso é linear, que às vezes... Eu tive uma paciente que uma vez falou isso pra mim. Ela falou, eu percebi... eu acho que ela tava com a esposa, não lembro bem a história, mas ela falou, eu percebi que eu tava lubrificada e isso me deu vontade.
Porque ela pode entrar em qualquer lugar, ela pode Sim. ter excitação antes do desejo. E tá tudo bem. E aí ela fala isso, né? Que na verdade não é uma linha. É um círculo que em qualquer se momento retroalimenta. você pode entrar, que se retroalimenta. O que eu gosto de trazer quando eu falo do ciclo de liberação para os pacientes é mostrar exatamente isso, que você pode começar em qualquer lugar, mas que a parada pode começar não ali no desejo espontâneo, nisso que a Mari falou, olhou, nossa, tesão, vamos transar isso. Então. Não, existe uma coisa chamada estímulo. E as pessoas confundem exatamente o que é estímulo. O que é estímulo? Estímulo pode ser estímulo interno. O que é estímulo interno? Uma fantasia, uma lembrança, algo que mexeu com você. Isso pode ser um estímulo. Bom dia. Pode ser um estímulo Diferente. externo. O que é o estímulo externo? Um beijo, um toque, um abraço, um filme, uma música, uma cena. A partir do estímulo que você vai desenvolver o seu desejo. E aí, desejo, excitação, enfim. E aí, essa parte, quando você começa a ficar excitada, começa a ter excitada no sentido de lubrificada, genitália começa a mudar, começa a ir vascularização para lá. Você tem resposta do seu corpo, respostas anatômicas a esse seu estímulo, a esse seu desejo. Isso retroalimenta o desejo. Então, você fica com mais desejo, digamos assim, e isso vai retroalimentando o estímulo. Então, é um desejo responsivo. Você teve um estímulo e depois você começou a ter o desejo. E aí do desejo vai para a excitação, satisfação, intimidade emocional. Ela bota isso como uma parte do ciclo de resposta sexual, que a mulher procura uma intimidade com a parceria, uma aproximação. Para ela isso é interessante, para ela isso é importante. No final do sexo, ela fala, putz, tô mais íntima dessa pessoa. Pode não ser num relacionamento longo, pode ser numa noite, mas no final você quer ter um approach, você quer ter um match, você quer ter um que ali. Então, isso, pra mulher, influencia muito. Isso vai fazer muita diferença. E a partir do momento que isso é bom, que isso gera boas ocitocina, enfim, vários neurotransmissores do prazer, o seu corpo entende que isso é bom. E isso aumenta a chance de você ter o desejo espontâneo. Então, quanto mais você transa, mais você quer transar. Porque o seu corpo entende que aquilo te faz bem. Tipo atividade física, né? Que às vezes dá preguiça, mas quando você vai, você fala, pô, foi bom. Da próxima vez você fala, eu vou porque eu sei que vai ser bom no final. Exato. Então, o corpo vai entendendo. É o troféu. Exatamente. Ele vai entendendo. E o melhor... Perdão. Não, eu digo assim, e qual é o troféu nesse sentido? Vai mudar de cada paciente para paciente. Às vezes, para ela tem que chegar no orgasmo, é aquilo que satisfaz. Às vezes, para ela nem precisa ter orgasmo, ela consegue ter prazer, ela consegue sentir coisas boas, de ter tido uma excitação boa, do marido ter orgasmo, exatamente. E ela terminou aquele ato bem, relaxada, feliz. Você vai falar para ela que ela tem uma disfunção de orgasmo? Não vai, ela tá bem. Ela não tá não tendo orgasmo, mas ela não tá tendo um sofrimento com isso. Então, não vai ser você que vai trazer um problema para isso. Sim. Então, só de você parar um tempinho e explicar para ela as fases, isso já abre na cabeça Pode até da curar, paciente. né? Exatamente. Isso é psicoeducação. É só uma você conversa. falar, conversar, que não é só, acaba sendo quase que um tratamento. Não, você falar sobre como o corpo dela funciona. Por que você não está tendo desejo espontâneo? Porque numa relação longa é muito comum que isso deixe de acontecer. Porque as coisas não são mais novidades, você não está mais na parte da paixão. Então, você vai ter um desejo responsivo. Às vezes, você tem que descobrir qual é o seu estímulo. Tem gente que não sabe se gosta de ver cena de sexo, porque a mulher não é muito influenciada, né, estimulada a ver pornografia. Então, você não sabe se isso é um estímulo para você. Ou você não sabe se, ver o meu marido sem roupa é um estímulo. Às vezes pode ser, às vezes não sabe, ele se despega, ele tira a roupa da sua frente. Entendeu? Então, também se conhecer para você entender qual é o estímulo que funciona para você, que pode funcionar para você, pode não funcionar para mim. Qual é o estímulo que você vai, talvez, investir um pouco mais. Às vezes, se conhecer um pouco mais para você entender que isso te dá desejos, dá excitação, e continuar o ciclo, entendeu? No caminho para cá, me mandaram um vídeo, né? Parece que... Eu quase não vejo televisão, mas parece que na novela falaram alguma coisa sobre isso. Sou viciada. Então, eu não sabia. Me mandaram um videozinho da Carolina Dickmann, ela falando que era a primeira vez que ela tinha um orgasmo. Postei outro dia no e Instagram. E aí, a parceria dela lá, não sei quem é, fala assim, mas a primeira vez, e ela fala assim, porque orgasmo é diferente de prazer. Porque prazer é ter uma sensação boa. O que a Raíssa falou, a motivação final, né, o objetivo final pode ser agradar o parceiro, pode ser ter o orgasmo, pode ser se sentir mais próxima, pode ser um monte de coisa. É isso que a Basson fala, né? Isso foi tão revolucionário, assim. E é completamente diferente. Eu tenho paciente que tem uma vida sexual prazerosa, plena, satisfatória e que não tem orgasmo. E aí você fala, isso te faz falta? Não. Pra mim tá ótimo. No final eu me sinto satisfeita.
Bola pra beleza. frente. Tem gente que se cobra tanto por ver os outros, Sim. né? Como assim você nunca teve um orgasmo? Exato. Né? Aí você fica naquela, será que eu deveria ter? As pessoas assim, se cobram. Até por definição, pra gente falar que a paciente tem uma disfunção orgástica, tá lá, ela precisa ser recorrente, frequente, ter pelo menos mais de 6 meses e trazer um sofrimento pessoal. Se não trouxer um sofrimento pessoal, não vai ser você que vai botar isso como sofrimento na paciente, entendeu? Então aquilo tem que ter um prejuízo emocional pra ela, de tipo, olha, eu não tô chegando no orgasmo, mas eu já cheguei e isso tá me fazendo falta. Ou tipo, eu nunca cheguei no orgasmo, mas todo mundo chega, eu fico triste no final de uma relação de eu não conseguir. Será que tem algo de errado comigo? E é sempre essa pergunta, né? Então, assim, a paciente tem que trazer alguma queixa no sentido de, pô, não tô gostando, sabe? Tá sofrido. Porque se ela não tem orgasmo, ela tem relação, ela tá feliz. íntima com o parceiro ou com a parceria, né? Não vai ser você que vai trazer isso como E um fazendo problema a pra vida advogada dela, do sabe? diabo, se ela quiser, tem que procurar ajuda. Sim. Né? Porque também passar pro outro lado também é ruim. Então, é uma linha muito tênue. Então, assim, não, eu não tenho e estou bem. Ok. Agora, eu não tenho e estou conformada. É diferente. Aí não. É. Aí vai procurar ajuda, porque, né, a terapia sexual ela existe pra isso. Né? Justamente pra gente correr atrás dessas coisas. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, é muito pra gostoso escutar vocês falando. Tipo Assim, vocês sabem muito. na atividade de vocês como especialista, né? Que tem a escuta como uma grande ferramenta e fazem consultas médicas, enfim. Tem muito recall? Recall. Como assim, recall? Ligação de paciente dizendo, consegui. Sim, essa é a melhor parte. Não, é uma Ligação- curiosidade, É porque WhatsApp, assim, WhatsApp. o obstetra, ele é ligação o tempo inteiro. É que a Meu neném gente parou de ganha- mexer. É o Meu primeiro, neném, é o assim, retorno, Como né? é que é Gravidez. esse negócio? Nossa, Sim, é é a muito melhor prazeroso. parte. É a melhor parte, com certeza. Porque o paciente sempre vem assim, a gente começa a sessão e fala, Outro "Oi, rostinho, tudo né? bem? Como é que você tá? Essa semana tem muita coisa pra te contar. Aí eu falei, e aí? Então, transei. É mesmo? E não teve... eu tenho uma paciente muito legal, posso até contar porque ela me A liberou. consulta de vocês é assim? O quê? Mesmo sendo de ginecologistas, como vocês são, mas elas são muito Papo. assim? Sim. Aham. É? Sempre Total, assim? total. Eu acho que esse é o diferencial, Muito sinceramente. gostoso. Acho que é a pessoa olhar no seu olho, você olhar no olho dela e trocarem verdades, assim, sabe? Sim. Pra falar sobre esse tema. E a gente, por ser mulher, ajuda muito, né? Sim. Fala da sua paciente. Não, essa paciente foi maravilhosa. A gente tratou ela no HC, ela já estava há muito tempo, né, em tratamento, junto com fisioterapia pélvica. E ela tinha um vaginismo muito importante. Ela ia se mudar para fora do país, o marido dela era de fora do país, ela ia se mudar. E aí ela queria resolver a questão do vaginismo antes de se mudar. E aí ela já estava há algum tempo em tratamento com a gente, porque ainda tem isso, né? A terapia sexual, tem pacientes que você resolve em 15 minutos de conversa, tem pacientes que às vezes ficam anos com você, porque tem outras questões, tem questões muito mais profundas que você precisa trabalhar. E aí, beleza, ela fez o tratamento com a gente e a gente falou, poxa, que pena, a gente não vai saber nunca o que aconteceu, porque ela vai mudar e a gente vai perder o contato. E aí, depois ela me achou no Instagram, e aí um dia ela foi embora e tal. Um dia ela me mandou, e eu sempre ficava com ela na cabeça, porque eu gostava muito dela. E aí um dia ela me mandou uma mensagem, falou, uma mensagem, que, juro por Deus, eu printei essa mensagem, eu tenho essa mensagem, toda vez que eu tô triste eu olho essa mensagem. Uma mensagem assim, era uma foto de um ultrassom, e ela falando, era um bebezinho, né, no ultrassom, e ela falando, feito com muito amor, muito carinho, muito prazer e sem dor. Eu fico toda arrepiada. Ai, que tudo. Porque ela não conseguia ter penetração, porque ela sentia muita dor. E aí, quando ela foi, que ela conseguiu engravidar e que ela contou pra gente, juro por Deus, foi o dia que eu falei, fiz a especialização certa. Sim. Porque é maravilhoso, sabe? Você vê essas coisas, você vê pacientes que chegam... Eu já tive paciente que chegou e falou, olha, meu relacionamento vai acabar. Sim. Eu nunca senti prazer na vida, eu não sei o que é isso. E aí você começa a tratar essas pacientes. E quando elas voltam e falam, olha, meu casamento é maravilhoso, meus relacionamentos são maravilhosos, me descobri... Você é maravilhosa. Tô me sentindo ótima, porque ainda tem isso, Não, sabe? e às vezes elas voltam falando, doutora, terminei. Era isso, agora eu tô com o namorado novo. Exato. Tô transando tudo, tô não sei o que, não sei o que. Às vezes você fala, é o relacionamento. Às vezes é o relacionamento. Sim. Assim, às vezes é. Que é o que vocês recentemente falaram, eu se tive você uma tá num ambiente paciente. confortável, Claro. um sexo seguro, uma Exato. pessoa que não é abusiva, né, tóxica e tudo. Eu tive terapia recentemente sexual duas serve pra pacientes que isso. foram mais ou menos assim. Sentaram, conversaram, queixas, não tô tendo desejo, não tenho desejo nenhum, acho que é minha pílula, lá, aquelas coisas. Eu falo, e o seu relacionamento? Como é que você tá? Pá, começa a chorar. Você fala, cara, como é que eu vou falar
assim, esse relacionamento não tá legal. E blá, 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 conversa, volta na próxima consulta, terminei. Aí você fica, meu Deus, fui eu, não fui eu tenho alguma interferência nisso? E ela tá outra, sorriso na cara, saindo, beijando, curtindo. Então, assim, às vezes ela precisou de uma consulta pra botar tudo pra fora, pra se tocar que o relacionamento dela que não tava legal, entendeu? Então, existe essa parte também, da paciente ter um momento ali de reflexão sobre a vida dela, de como foi a infância, de como foi a primeira relação. Às vezes ela se toca falando sobre a primeira relação, que talvez não tenha sido tão maneiro assim. E aí a gente normatiza, né? E aí não fala, ninguém pergunta, todo mundo meio igual, esse negócio de primeira relação, dói mesmo. E aí quando vai ver... Esse dói mesmo é terrível. Quantas pacientes com vaginismo não saíram desse dói mesmo? Vocês estão pegando muito paciente com vaginismo? Porque assim, hoje eu vejo a mulherada 50 a mais, ela não é mais a mulherada 50 a mais, né? Sim. Pra mim 50 e 40... 60 tem 50, parecem que tá todo mundo muito jovem. Eu tenho essa sensação. Então, acho que tá mesmo. 60 anos, 70 anos, tão transando, graças a Deus. Você tem pego vaginismo nessas mulheres mais velhas agora por conta, né? Óbvio, por conta da atrofia, sim. Mas às vezes estava tudo bem, aí tem a atrofia e aí a partir dali, mesmo fazendo tudo, já contraiu aquilo ali, já virou... Esse é o problema. Um grande problema. O problema é que qualquer coisa que dói entra no ciclo da dor, Sim, que entra exato. no ciclo do medo, que entra na contração muscular. Sim. Então, o que a gente vê é muito isso. A paciente atrofiou, ficou dolorida. E aí já associa a dor. Não consegue nem... Medo e aí antecipatório. contrai de tipo assim. E o que é mais louco a gente não consegue, às vezes, diagnosticar em consultório. Porque, às vezes, o vaginismo dela não é no consultório. Porque no consultório ela nunca sentiu dor. Sim. Então você vai, passa espéculo, faz toque, tá tudo ótimo. E ela fala, em casa eu não consigo. Aí a gente já pensa logo, isso não é vaginismo, né? Não é vaginismo, paciente, eu consigo passar o espéculo. Sim. Tá tudo certo. E às vezes é por causa da memória da dor na relação. Sexual. Faz o ciclo da Eu tenho falha. pego muito mais gente com dor, assim, vaginismo, assim, mais velhos, Secundário, assim, né? sim. Que eu a gente associo vai a falar isso. isso nesse próximo bloco, né? Que são das Sim. fases de vida da mulher. Mas antes, você me chamou a atenção quando você falou fazer sexualidade humana precisa um pouco de querer o psi. Psi, né? É, Você eu falou? acho. Psi de psicologia mesmo. Psicologia. E vocês falaram tanto nessa necessidade da conversa. Como é que vocês se sentem na vida de vocês? Vocês veem no futuro a necessidade de agregar alguma competência? Sim. Entenderam? Entendi. Que competência é essa? Uma psicologia, um curso de psicologia? Mário fez terapia sexual, né? Ou, enfim, você Pega um entendeu, pouquinho, né? entendi. Porque a gente começa, a gente gosta do que está fazendo, começa a deixar de fazer o parto, Sim. de Sim. fazer o plantão, Sim. de fazer o que um ginecologista normalmente faz para começar a viver muito mais o Sim. psi. A sua área. É. Viver referência E aí disso, né? eu sou um ginecologista com formação em reprodução, em sexualidade, mas preciso de um pouco mais de ferramenta porque as pacientes estão exigindo isso de mim. Eu quero dar algo mais. Eu vou fazer uma psicologia. Como é que vocês veem isso? Vocês veem o futuro, alguma coisa nesse sentido? Não precisa? Dá para levar? Eu acho que não. Eu acho que, assim, principalmente pro ginecologista geral, com certeza não. Eu acho que quando você vai trabalhar da sexualidade, aí, de novo, né? Eu tenho muito viés, né? Porque pra mim, o que resolve tanto que eu fui correr atrás de fazer terapia sexual. E eu fiz 1 ano de terapia sexual dentro de um ambulatório de ginecologia. Um ambulatório médico, né? Onde, dentro do HC. Então, assim, é claro que hoje eu faço muito isso. Eu leio livros de psicologia, eu corro atrás. A terapia sexual que a gente trabalha lá é uma terapia sexual baseada na TCC, né? Que é a cognitivo-comportamental. Que é particularmente a que eu gosto. E eu, óbvio, que vou correr atrás disso e de estudar. Talvez uma pessoa que fale, nossa, é o que eu amo, quero... Talvez fazer uma psicologia, o Serapião fez, né? Ele sentiu uma falta e ele fez. Mas hoje existem... Não, ele era um excelente Cirurgião. Brilhante cirurgião. Ainda é, porque ele guarda isso no HD dele. Mas hoje, se você vê, olha, como que ele é um Outra cirurgião? coisa. Porque ele é contrário a tudo que é... Sim. Tudo que é morfológico, né?
Mas existem bons Você vê, ele foi cursos. atrás, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que é muito individual também. Se a pessoa tem essa necessidade de querer aprender mais, ou se ela tem mais interesse. Sim. Eu tenho bastante interesse pela parte psi, assim, não acho difícil me imaginar no futuro fazendo, não sei se uma faculdade de psicologia, mas assim, um curso isso. mais voltado Existem para bons isso. cursos. Aprimoramento. Boas exatamente, pós-graduações assim, em sexualidade que tem essa abordagem. eu adorei ter tido muitos amigos psicólogos na turma comigo, porque eles sempre contribuíam com um ponto de vista dele. Lá em BH, as pessoas são muito TCC, então, aí, nossos professores eram TCC, então, também aprendi terapia sexual pela, né, terapia cognitivo-comportamental. Não fiz um curso disso, mas a minha pós tinha bastante, porque é onde o psicólogo age mais, então, como era uma pós também para psicólogos, né, e fisioterapeutas, enfim, a gente tinha esse viés. Então, assim, não descarta a possibilidade de eu fazer algo na frente. Hoje, conseguindo levar, mas, assim, acho bem interessante. Acho que é uma coisa que soma para quem faz sexualidade. Porque a sexualidade é multidisciplinar. Se exato. você for parar pra pensar, a gente tem muito da psicologia, a gente tem muito da fisioterapia pélvica, né? Que, tipo assim, todo mundo que tá Mas se você é um ginecologista, você sai ganhando muito, né? Porque aquele é o Muito. primeiro contato que você tem com a paciente. Ela já tá ali pra também falar, né? Pra gente resolver algo íntimo. Sim. O legal de vocês e o diferencial de vocês é porque, às vezes, ela não vai precisar marcar só pra fazer um preventivo, né? Que é o anual. Ela vai porque, às vezes, ela quer conversar. Esquecer caneta, ela quer se tratar de outra forma pra falar de alguma coisa que ela, né? Sim. E que pode ser no começo do ano, no meio do ano, e podem ser várias consultas, né? O Eu faço diferencial acompanhamento. de vocês é tem que isso. A fazer um gente acompanhamento mais de acompanha perto. ou toda semana, ou a cada Sim, 15 dias, né? Uma recorrência que a gente tem com E os eu acho também pacientes. que a gente é a porta de entrada dessa paciente. Sim. Então, assim, ela vai ser você que vai- vai começar, que ela vai procurar, porque a princípio todo mundo acha que é algo orgânico. Quer dosar os hormônios, quer saber se tá tudo bem. Então, ela vai no médico primeiro. Depois que ela Você entende dosa se o o tratamento... hormônio ou você já chega e fala assim, Testosterona não vou Testosterona dosar não. nada, vamos conversar. Testosterona não. Não, Você mas vai eu excluir, doso. assim, Tô prolactina, hormônios tireoidianos, Tireoide. coisas nesse sentido. Mas testosterona, a gente não pede para diagnosticar desejo sexual hipoativo, nem nada disso. Você pode até acompanhar no momento de tratamento, se aquela paciente tiver indicação de fazer uma testosterona, você acompanhar para você saber como é que tá a dose, se tá suprafisiológica ou não. Mas para diagnóstico, De não. desejo que você Não, diz, pra não. nada. E vocês, como que vocês veem hoje com todas essas questões de terapias e para a questão de libido, até lasers e Desejo. desejo, toxina botulínica, tudo isso que vem hoje chegando né, com estudos. Sim, Mas como que maravilhoso. vocês veem isso de acréscimo na sexualidade, né? Porque tem gente que já chega muito com essa informação, já querendo isso. Eu acho que tudo é adjuvante. Eu acho ótimo. A gente sabe que o laser para atrofia é maravilhoso. Os pacientes saem se sentindo super bem e com melhora da mucosa. E isso melhora. E é isso que a gente falou, né? A gente tem ali o ciclo do medo, da dor, não sei o quê. Às vezes ela se sente tão bem com fazer o laser que a gente consegue quebrar o ciclo da dor, que é uma coisa, né, que ela tem muito na cabeça, com uma coisa orgânica que você fez. Então, assim, eu acho que é tudo adjuvante. Por isso que eu falo, né, por ser multidisciplinar, por ser multifatorial, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Agora tem os estudos falando sobre a toxina botulínica para vaginismo, né? Que também parece que são super promissores. Então, às vezes, para quebrar o ciclo da dor, você faz. Exatamente. E a paciente continua em terapia. É, E isso que eu ela- ia falar. Você consegue. É que precisa ser adjuvante por isso, porque você Precisa precisa ser quebrar adjuvante. esse ciclo. E aí você faz a terapia com ela, pra ela entender que ela não sentiu dor, Por né? conta do... Por conta disso, então vamos tratar a causa. Exato. Você tratou o sintoma, a paciente se sentiu melhor, perdeu o medo. Agora você vai tratar a causa. sim. Eu acho que o detalhe aí é na indicação, assim, porque você só fazer a toxina botulínica não vai tratar, vai mascarar um sintoma. Então,
isso tem que entrar como uma estratégia. Vai ser assim, você vai trabalhar outras coisas e você acha que é realmente na hora da penetração que ela está tendo a trava. Sim. Às vezes, você associar uma toxina botulínica vai ser interessante, mas visto que ela está num contexto de tratamento e acompanhamento. Sim. Então, ela vai descobrir a causa, ela vai ter um acompanhamento psicoterapêutico, etc e tal, e a toxina vem para somar. Porque se você só fizer a toxina botulínica, isso às vezes eu acho que acaba acontecendo com quem não é da especialidade, vê que a paciente tem um vaginismo, indica toxina botulínica, ela melhora, a paciente fica voltando, e aí vai, fica refém da toxina botulínica e não trata a origem, a causa. Que às vezes isso pode ser o que bloqueia ela em outras coisas também, não só na contração da pelve. Sim. Pode ser o que bloqueia ela na hora da relação, de ter um orgasmo, de estar entregue, de estar com a cabeça ali. Então, assim, eu acho que faz parte, vem para somar, mas tem que saber também quando indicar e não que isso não é tratamento da causa. Isso vai ser tratar um sintoma, entendeu? Muitas vezes a gente, como especialista, o ginecologista que atua nessa área de regeneração, usando laser, ele tem que ter a sensibilidade de entender que ali pode ser a porta de entrada. Ali é o resultado final, é a manifestação final. Alinhar a expectativa. Olha, eu vou fazer isso para melhorar a qualidade da mucosa, mas pode ser que isso não seja a solução completa do problema. Isso vai melhorar o tecido, mas pode ter algo atrás disso. Então, porque às vezes é a porta de entrada, né? Sim, aí que a gente divide. O colega tá aí. A gente vai conversar, a gente vai tratar uma parte e você vai ficar com a parte do laser, entendeu? Vende a ideia de que, não, agora a sua vida sexual vai melhorar porque vai mudar. É vendido como marketing a ideia do tratamento, né? E quando você vai ver na prática, às vezes até melhora mesmo, né? Então a paciente fica com uma falsa ideia de que aquilo dali é o tratamento dela. Que se ela fizer de 6 em 6 meses, ela tá tratada. E não. Sim. Entendeu? Agora, puxando então para o nosso próximo bloco, a gente vai falar das fases de vida e depois a gente se encerra com as considerações finais das especialistas. Antes disso, a gente gosta também de falar um pouco de rede social. Aí a gente, sem dúvida. Mas a gente pode falar um pouquinho. Gente, eu não sei como vocês estão aguentando não comer esse cheeseburger. Elas estão com medo de aparecer comendo, né? Acho que eu tô na... Eu acho que pode. A gente não para de falar, gente. Eu tô aqui, mas come, tá uma delícia. Eu tô comendo batatinha. Eu não posso aparecer comendo. Né? Fase de vida da mulher. Puberdade, sexualidade na puberdade. Acho que a gente começa na infância até. Infância. Total. Depois na vida reprodutiva, gravidez, amamentação. Sim. E depois na maturidade com a síndrome geniturinária, climatério e menopausa. Vamos dar uma abordada. Eu vi que você gosta dessa coisa do infância. Tema. Não, é porque, na verdade, eu acho que isso entra no tema educação sexual, que é um super tabu. Sim. E eu sou muito... cachorrinha, sei lá como é que a gente pode falar. A primeira pergunta que a mãe faz: quando eu devo levar a minha filha ao ginecologista? E isso está embutido uma porção de perguntas. Quando a gente fala ginecologista em si, né? Primeiro que acho que a gente fica muito presa na menarca, né? Que é na primeira menstruação. Acho muito interessante a paciente ir antes quando ela começar a ter pelos em outros lugares, quando ela começar a suar, quando ela começar a ver que a amiguinha tá falando de beijo, a amiguinha tá falando de excitação e nem sabe às vezes falar esse nome. Então, porque eu entendo que a sexualidade não é algo só, né, relacionado ao sexo, é algo biopsicossocial. Então, a maneira como você se relaciona com o seu corpo, sua autoestima, sua autoimagem, isso tudo vai ter impacto na sua sexualidade. Então, já é importante, porque nesse momento que a mulher começa a ter a diferenciação dela por conta do início dos hormônios, né, sexuais, é muito confuso. É muito confuso. Pré-adolescente é um bicho muito estranho. Tá tudo muito novo. Tá mudando tudo. Então, se você conseguir ter a oportunidade de pegar ele nesse momento da pré-adolescência e conversar sobre isso, com certeza vai ser um adolescente muito mais resolvido com a sua sexualidade. E até para ele se né? descobrir de forma... livre, assim, né, com segurança, e saber que tem um canal aberto para você. Sempre quando eu atendo uma criança ou, enfim, uma pré-adolescente, às vezes teve a primeira menstruação, vai na consulta, etc.,
eu paro, vou perder um tempinho ali mostrando a vulva, vou mostrar o que bota o espelhinho. Olha, isso aqui é a vulva, isso aqui são os lábios externos, internos, aqui é o clitóris. Autoexame, assim, é aqui que sai o xixi, é aqui. O que é isso? Essa carninha, isso é normal? Olha, isso é o ímen, nananana. E aí a gente vai conversando sobre isso. E no final da consulta eu falo, olha, estou aqui, qualquer dúvida, tá com qualquer dúvida? Minha amiga falou que começou a tomar pílula porque nanana. Tá com qualquer dúvida? Vem aqui, nem que seja pra gente conversar. Mas vem aqui antes de você tomar qualquer iniciativa que não seja por orientação. Então, eu acho interessante ir antes da menarca, né? E quando a paciente começa a ter as mudanças corporais. Né? Eu acho que é um mercado interessante. A educação sexual, né? A gente não fala disso. Isso. Não, vira um dilema, né? Super tabu. Na época tal não se falava, por que agora tem que se falar? Sim, e fica naquele embate eu acho que tem que ser. Sim. Eu acho que as pessoas confundem muito o conceito de educação sexual. Porque quando a gente fala de educação sexual, primeiro que as pessoas pensam já vai falar que vai erotizar a criança, né? A pessoa. Que vai falar de sexo e ficar indagando aí, gosta de mulher mesmo, gosta de mulher mesmo, gosta de... Não tem nada a ver com isso. Primeiro que educação sexual é igual a educação de escola. Para você aprender a dividir, fazer raiz quadrada, etc., você primeiro aprende os números, depois você aprende a somar e por aí vai. E educação sexual é a mesma coisa. Então, na infância, a gente já está falando de educação sexual. Você ensinar uma criança a se limpar, a entender que ninguém pode tocar na parte íntima dela, você explicar por que o pai tem essa genitália, por que a mãe tem outra genitália, por que tem duas pessoas que são dois meninos que estão se beijando no supermercado. Essa coisa, isso já é uma educação sexual. É você ensinar a pessoa qual é o limite do amiguinho, por que você não pode fazer isso, por que você tem que tratar assim, autonomia, segurança, explicar, orientar como que você previne um abuso sexual, né, que geralmente acontece dentro do ambiente familiar, residencial. Então, tem que estar nas escolas, tem que estar nos médicos, tem que estar. A gente tem que ter de sexo, né? Não, a gente vai falar de sexo quando a gente vai falando lá com os pré-adolescentes e adolescentes, porque eles trazem esse tema. Então a gente vai falar, e aí a gente vai falar não só de ST, de prevenção de gravidez indesejada, mas para a pessoa também começar a se questionar, porque eles já se questionam, mas de uma forma não aberta. Não tem o ambiente para ela perguntar, olha, eu não sei se eu gosto de menino. Não tem esse ambiente. A gente cresceu tanto nesse negócio de não falar sobre isso que muitos da nossa geração cresceu. E não falar não protege. Não falar. Você imagina a minha geração. Exatamente. Pior ainda. Pior mas, ainda. Assim, eu acho que hoje a gente conseguiu evoluir um pouco mais, mas mesmo assim é um tabu, né? Não, é eternamente um tabu. E assim, as pessoas acham que não falar sobre isso vai fazer com que a pessoa não seja um LGBT, mais, enfim. É que elas só acham que isso, que na vai verdade, induzir isso, exatamente, né? isso na verdade só vai piorar a vida dela, porque ela não vai ter acolhimento se ela, por acaso, se reconhecer em alguma sigla, entendeu? Porque, independente de educação, de religião, de influência, se for para ser um LGBTQI, vai ser. Vai ser. Assim, só pode demorar e ser um sofrimento exatamente. maior, pode trazer sofrimento, pode trazer consequências ruins. Em relação a se descobrir ou não uma pessoa LGBTQIA+, também passa pelo lugar de que a gente não fala de prazer. Provavelmente vocês vão concordar comigo nessa. Quando a gente falou pouco e nada de educação sexual quando a gente estava na escola, o que falavam pra vocês? Camisinha. Evitar gravidez, não pode engravidar na adolescência. Você vai engravidar na gravidez, você vai morrer, sua vida acabou. Ou você vai pegar uma doença e a sua vida vai acabar. Então a gente não falava de prazer, a gente não falava de coisa boa, a gente não falava de tabu. Tipo, olha, exato, você tudo bem, você pode ter prazer, e não digo só de prazer sexual, não. Sim. Você pode ter prazer beijando uma menina, ou beijando um menino, ou beijando uma Vendo paciente. uma pessoa. Uma pessoa não binária. Você pode olhar e se sentir excitada, tá tudo bem. Eu lembro que quando eu era muito pequena, eu devia ter uns 12 anos, a minha mãe me levou no ginecologista, pra ele conversar comigo uma bobeira, assim, ele nem me examinou nada, eu devia ter uns 12, 13 anos, e aí teve uma hora que a minha mãe saiu, e eu acho que estrategicamente, assim, sei nem se ela lembra disso, estrategicamente, tipo assim, pergunta o que você quiser, mas não falou nada, ela só saiu da sala, e ele virou pra mim e falou assim, olha, você tá ficando mocinha, aquelas coisas, né, de antigamente, você tá ficando mocinha, então pode ser que em alguns momentos você note que vai dar um formigamento lá embaixo e pode sair um líquidozinho, tá tudo bem. Hoje eu acho que era a forma dele de falar pra mim, você tá ficando excitada, sabe? Pode ser que você fique. Pode ser que você fique. Só que, imagina pra alguém, a vida inteira, reprimida, mas assim, socialmente reprimida, né? A gente cresceu numa sociedade assim. Sim. Líquidozinho? O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo.
né? A gente nunca foi criado para entender o nosso corpo quando a gente pensa em prazer. Sim. A gente tinha muito medo de engravidar, a gente tinha Sim. muito medo de ter doenças. Era só isso. Inclusive, eu estou com 30 anos e até hoje, se eu engravido, eu tô engravidando na adolescência. Eu ligo pra minha mãe desesperada, falando, mãe, engravidei. E a sua mãe comemora. Exatamente. É isso, mas a gente foi criado assim, eu me sinto igual. Né? Você vê, todo mundo nos 30 e todo mundo pensando a mesma coisa. Sim. Porque essa é a educação sexual que a gente teve. Por isso que hoje a gente não se conhece, a gente não sabe como ter um orgasmo. Quantas mulheres não sabem onde fica o clitóris? Uhum. Eu tenho um monte de paciente que fala pra mim, eu não sei aonde eu sinto prazer no corpo. Sim. E eu falo, olha, cada corpo é um corpo. Tem gente que vai ter prazer no clitóris, mas tem gente que vai ter prazer na parte posterior do Seio. joelho, no seio. Eu não tenho a menor ideia. Então vai aprender. Sim. Vai se Pega um conhecer. espelho, vai pro banheiro. Vai aprender, porque ninguém ensinou isso pra gente. A gente nunca aprendeu, Sim. sabe? A gente passou a vida inteira Reprimida. achando que sexo era pra acabar com a nossa vida se a gente engravidasse. Não tem Sim. como, sabe? Viver isso de uma forma saudável. A gente precisa desconstruir isso primeiro. Eu acho que Sim. vem sendo feito um progresso nisso. Ó, sem dúvida. Sim, sim. Pô, Passinhos só de esse formiguinha e nós bate-papo. estamos indo. Pô, Sim. esse bate-papo seria nos calabouços de algum castelo. Exatamente. Sim. E na Reprimidos. Dark Web. Dark Web. Porra, Web. hoje você fala isso e eu acho que difundir a informação ajuda muito as pessoas em todas as áreas, até principalmente, como você comentou, né, do abuso. Na medida em que você clareia a coisa, você está evitando E esse é o um abuso. dos maiores medos de pai e mãe, né? Sim. E você só vai conseguir proteger ele se você estiver aberto a falar. Sim. Né? Então, você tem que saber como falar, mas assim, você só vai proteger seu filho disso se você Não, assim, conversar sobre você isso. para e pensa, tem mulher adulta, criada, orientada, que não consegue reconhecer que foi um abuso. Imagina para uma criança que não sabe nem o que Sim. é genitália. Sim. Entendeu? Então, assim, ele não vai aprender sozinho. Vai ter que ter um momento instrução. de instrução, exatamente, de você falar, ó, isso pode, isso não pode, se isso acontecer tem que chamar a mamãe, tem que chamar o papai, tem que falar, tem que sinalizar, enfim, né? Ó, só quem pode mexer, quem é a sua rede de cuidado, de apoio, quem pode mexer na sua genitália, entendeu? Então, assim, às vezes até uma coisa boba, um exemplo que eu ouvi de um professor na pós é que a gente tem tanto tabu em falar sobre genitália que a gente sempre ensina para as crianças borboletinha, o seu pipeuzinho, o moranguinho e aquelas coisas assim, florzinha. Não, meu Deus, não pode ser vulva, tem que ser sempre um negocinho mais infantilizado. Qual é o perigo disso? Ele conta de um caso que tinha uma criança que falava que não gostava do professor porque ele sempre lambia o moranguinho dela. Sempre lambia o moranguinho dela, não gostava. O que era o moranguinho? Perereca Exatamente. A vulva dela. Então, assim, às vezes isso dá até espaço para criar coisas que você nem imagina, mas o predador tá aí, entendeu? Exatamente. E aí ele vai conseguir dar o jeito dele. Então, a gente até tentar se reeducar nisso. Eu tenho essa dificuldade, tenho uma sobrinha também, tem essa dificuldade de você chegar e falar assim, olha, isso daqui, essa sua parte do corpo, se chama vulva. Tem gente que pode dar apelido, pode dar florzinha, pode dar... Mas o nome disso é vulva. O que o papai tem é pênis. Não tem nenhum problema, você não tá falando palavrão. Não tá ensinando É ela igual nada. mão, Você pé, só tá a falando o gente nome. fala. Isso aqui é a orelha, isso aqui é ombro, isso aqui é joelho, isso aqui é vulva. É uma parte do seu corpo. Não tem nada de errado. Por que Sim. a gente não dá apelidinho pra orelha? Exato. Entendeu? É uma parte do corpo. E é uma parte do corpo que vai conversar com ela em algum momento. Sim. Entendeu? Vai puxar o que a gente chama, né, de masturbação infantil, porque tá se conhecendo, porque responde, porque o pênis fica ereto. Então, vai se comunicar com ela em algum momento. Ou ela vai descobrir sozinha, ou ela vai botar na internet, ou ela vai ver vídeo pornô E tudo que é com muito héteros reprimido normativos. acaba sendo feito de forma errada, né? Sim. Você vai ver que aí... É falta de informação. Exatamente. Onde Ela falta vai- informação. Por que a vulva a gente não dá um nome na vulva? Porque sempre foi um lugar errado, um lugar feio, sujo, nojento, fedido, que você não pode colocar a mão, Promíscuo. que você não pode promíscuo, que você não pode olhar. Fecha a perna. A maioria das minhas Baixa essa pacientes saia. nunca olhou a vulva. Sim. Sim. E assim, a gente não tá falando de não. Pessoas do nosso ciclo social. Exatamente. Pessoas que vão no seu consultório todo dia. 50 anos, nunca olhou a vulva. olhou a Às vezes vulva. eu Aí tem pego alguém que o beija, que espelho. lambe, mas você não olhou. Não, às vezes eu Exato. pego o espelho. Não, doutora, eu não quero ver, não. Não é opção, não. Não quero ver. esse não. negócio feio? Esse negócio Esse feio. Eu negócio falo, feio. meu menino, tá lindo, né? Aquela coisa, se é a sua Não, vulva. e às vezes olha e fala, meu Deus, que coisa horrível. É normal isso aqui? É normal aquilo ali? É normal. O que Nossa. começa a ter uma coisa de comparação de tipo assim, sim, é normal. Assim como Sim. cada um tem seu nariz, cada um tem sua boca, cada um Vamos vai ter sua progredir vulva. nas fases da vida da mulher. Vamos, verdade. Ó, foi muito bom essa Sair primeira falando, primeira né? etapa. Agora a gente vai É para a muito fase gostoso. mais reprodutiva, Tá. né?
onde a mulher engravida e na pós-parto. Sim, que é Como é que vocês um veem momento isso? delicado. Gravidez e sexualidade. O que você chama a atenção? Uma pincelada. Vamos falar rápido? É. Mãe transa? Não sei. Porque Não é sei, isso. eu vou não, em sexual. Pensa na sua mãe. A minha não transa. Ah, não. gente. É um ser assexual, E culto, a gente deusa. cresce com isso. Sim. E aí a gente cresce, Tem o livro, engravida, né? O filme, Mães Não Transam. mães né? não Não transam. transam. E aí o próprio parceiro, a parceria lá fica... Mas eu vou transar com meu filho na barriga? Aham. Que negócio esquisito. Mas eu vou transar com a mãe do meu filho? A gente teve uma paciente que contou que o marido falava um negócio assim. Ah, não, mentira. Meu chefe falava. Falava que ele teve um paciente que falava que tinha a mulher e a amante. Aí com a amante ele ia, saía pro motel, curtia, e com a mulher não. Aí ele falou, mas por que você não faz isso com a sua mulher? Mulher? A mãe dos meus filhos? Não, não posso fazer isso não. Ué, Criou tipo uma versão. porque a gente tem o estereótipo de mãe. De mãe santa, Né? pura, de glorificada. mãe virgem. Quem é a mãe mais famosa de todas não é virgem? Quando você já viu uma grávida sexy sendo representada por aí? Na novela, num filme, numa coisa erótica, a grávida, ela é pura, ela é santa, ela é, assim, Virgem Maria, entendeu? Que foi mãe virgem. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não têm nem o olhar, e às vezes não Um é estereótipo, nem, né? de forma proposital, mas às vezes o parceiro perde o olhar de achar sexy uma mulher grávida. E E aí, os problemas, esse às silêncio... vezes, pode surgir aí. né? Exato, Sim. aí esse silêncio, né, Tava que não tudo se fala, que normal, não fala. engravidou e aí a sexualidade Virou do casal santa, virou mãe. ficou Perdida. Exatamente. Além de que é óbvio, né? A gente sabe que as prioridades mudam, o contexto muda. A gente fala muito em sexualidade de contexto. O Sim. contexto muda, né? Então, assim, às vezes ali a paciente vai ter uma questão de... Antes eu tava muito voltada pro relacionamento, agora eu tenho Sim. uma... Bebê. Isso cabe o Sim. obstetra conversar? Ou ele Claro, também tem que Idealmente, ter um... sim. Não, idealmente Não, sim. claro. Tem que ter um pré-natal, um momento do pré-natal que você vai falar sobre isso. Até porque é pra ela se sentir acolhida no sentido de o desejo sexual pode mudar. Olha, mil Pra coisas mais que e tá pra acontecendo. menos, né? Exatamente. Tem Mil mulher que coisas que estão aumenta. Sim, acontecendo eu no já seu ouvi. corpo, mil hormônios acontecendo no seu corpo, o seu corpo está mudando. Se você não estiver bem com isso, trabalhar, às vezes seu desejo sexual vai cair. E assim, tá tudo bem, tudo bem. Assim, pode ter esse tempo pra você também. Se isso não tá te trazendo sofrimento, às vezes isso acontece. Não tem que também problematizar tudo, sabe? E o contrário também. Nossa, eu tô me sentindo sexy, tô me sentindo poderosa, tô me sentindo mãe, tô me sentindo, nossa, que natureza linda eu gerar uma pessoa. Isso às vezes empodera a mulher, dá mais confiança, ela tem mais desejo sexual. Então, assim, oscila. Nosso desejo sexual, ele não é fixo, nossa sexualidade não é fixa. Oscila. Vão ter momentos que você vai estar bem, tem os momentos que você vai estar menos, vai ter... diferenças da vida. Então, virou mãe. Essa parte que a gente tá falando de grávida, né? A grávida tem todo esse medo do parceiro também. Isso vai fazer mal pro meu bebê. Se eu tiver um orgasmo dentro, vai na Ou de não cabeça se achar dele. bonita, né? Vai De não se achar machucar? Vai bonita. ficar machucando? Então, tem também uma parte do parceiro tentando entender essa mulher nova, esse corpo novo. E a parte do puerpério, né? Que... Enfim, cruel, né? Muito cruel. Tem muitas coisas acontecendo, não dorme Mulher mais não direito. dorme. Sim. O peito virou alimento, não é mais uma coisa Sexual. sexual. Então, assim, tem gente que não consegue transar de peito de fora no puerpério, porque tá vazando leite, tá grande pra caramba, incomoda. Às vezes vai deixar de ser uma parte erógena ali naquele momento. E tá tudo bem Tem que também, ser assim. entendido isso, né? Exato. Não, então, assim, É que a sexualidade é muito múltipla. muito. Vai ter gente que vai achar super sexy que aquilo ali seja alimento e vai querer mamar. Aham. E vai ter gente que vai ter aversão. É muito múltipla. Você tem que ouvir o seu paciente. Falar, qual a sua queixa? Ah, não, a minha queixa é essa. E aí, primeiro, não existe normalidade em sexualidade. Né? Desde que, obviamente, seja consentido, não tenha violência, não traga risco tenha pra você, crimes, pra né? outras pessoas, não seja um crime. Tá tudo bem. Então o cara, não, eu tô achando super sexy, eu quero mamar. A mulher achou legal? Tá tudo bem. Tá consentindo? É Vai fundo. consentido? Tá tudo bem. Também parar da gente colocar os nossos preconceitos, os nossos prejuízos nesse momento. Porque desde que todo mundo ali esteja bem, tá tudo bem. Ok, consentindo. Tem que tirar a Exatamente. capinha do julgamento, né? Quando vai falar de sexualidade. Tem gente que vai gostar de pé, tem Na gente que vai gostar de gravidez mão. e puerpério, eu acho que isso é uma coisa bem mais... Falando na acho parte complexa, dos homens, né? Eles talvez compreendam um pouco melhor. Pouquíssimo melhor, né? Vamos falar aqui da mulher já madura, né? A gente está falando da mulher 40 a mais, chegando próximo ao climatério, entrando na menopausa, onde o desejo começa Tudo novo de a novo.
E tem as síndromes acontecendo, síndromes orgânicas, né? Como é que você... Hoje é a trend do momento, né, para o ginecologista, né? Sim. Cursos e mais cursos de manejo da resposta hipoativa, o uso do hormônio, agora tem lançando hormônio que seca rápido, ultra rápido, hormônio que não mela. Tá todo mundo focado nisso, né? Como é que vocês estão vendo isso e como é que o especialista de sexualidade lida com isso? Sempre agrega e alinha a expectativa no tratamento ginecológico. Pois é, a gente prescreve creme o tempo inteiro. Sim. E, obviamente, não vai ter a resposta, às vezes, aquela Porque às vezes você vai Aquela melhorar queixa. toda, né, a questão orgânica. orgânica, você lubrificou, você melhorou um pouco mas Mas é tá aí que a entra a resposta. indicação, entendeu? Quando a gente tá falando de... Eu brinco que a idade da paciente, ela já te dá uma super dica de qual provável disfunção ela tem. Quando a gente está falando de uma paciente jovem, adulta jovem, é mais comum a gente ter um vaginismo, é mais comum uma pessoa que nunca teve orgasmo. Então, enfim, quando a gente está falando de uma paciente 40, 50, a sua hipótese diagnóstica ela já tende a ter uma outra direção. Então, Perfeito. você vai falar de dor na relação, você vai falar de desejo sexual hipoativo. E, assim, também é importante a gente falar que para você dar isso como diagnóstico, não é simplesmente ela ter uma queixa de tipo... Ai, meu desejo está baixo, então você tem desejo sexual hipoativo. Calma, né? Primeiro, exclui as partes hormonais, né? Segundo, vai conversar sobre relacionamento, etc e tal, mas isso é recorrente, frequente, ou isso foi só uma vez? Isso tá há mais de 6 meses ou tem 1 mês que isso aconteceu? Porque às vezes foi uma coisa pontual, brigou com o marido, descobriu que ele está traindo e aí depois disso não está conseguindo ter orgasmo, realmente. Então, às vezes não é uma disfunção propriamente dita. E terceiro, está causando sofrimento. Você tem que ter esses 3 pontozinhos para você falar que ela tem um desejo sexual hipoativo. E aí começar no tratamento. O tratamento tem como uma opção a reposição de testosterona, principalmente para os pacientes que estão num período de pós-menopausa, que não responderam à terapia de reposição hormonal. Sem dosar, mas descartando absolutamente todos os fatores que podem interferir. Falei disso com uma paciente hoje. Só que os fatores que podem interferir são, claramente, hormônios, né? Prolactina, tireoide... Pode ser fatores relacionais, atividade física, sono, fatores de construção de sexualidade lá no início, sono, dor sexual. Como que você consegue descartar tudo isso sem fazer uma terapia? Exatamente. A testosterona ela é indicada até pela Febrasgo, desde que você descarte tudo. Depois que você descartou tudo, realmente, essa paciente passou comigo, ela não tem nenhum problema, tá tudo ótimo. Aí, beleza. Difícil, né? Muito tudo isso. difícil. Por isso que a testosterona Aí vai chegar para pessoas assim que tem indicação muito, mesmo. É uma indicação muito aí específica. Você descartou tudo. Descartou tudo. E aí se a gente estiver estiver falando de uma paciente no cenário de pós-menopausa, a gente primeiro vai tratar com TRH, né? Convencional, sem testosterona. Porque muitas das vezes só o retorno do estrogênio já ajuda. E aí, se ela não melhorou, aí você começa a testosterona. Tem algumas formas de fazer testosterona. Testosterona transdérmica, existe a testosterona vulvar, que também às vezes é uma maneira de você conseguir estimular aquela paciente a ter um autoconhecimento, a começar a mexer no clitóris, a começar a mexer na vulva. Ela tem que tocar, ela tem que passar, ela tem que ver. Então, às vezes é uma estratégia, mas basicamente isso. Testosterona, pelo menos na minha prática, né? Testosterona transdérmica, testosterona vulgar, em casos especiais que eu acho que eu preciso sexualizar, ela precisa se sexualizar um pouco mais, assim, nesse sentido. Não tem no mercado brasileiro, né? A gente tem que mandar manipular, porque a dose é muito baixa. A dose para mulher de testosterona é muito baixa, por isso que não vale dosar, né? O Centro de Estudos... O que vocês habitualmente usam em termos de testosterona gel? Fazer o Pentravan, aquela coisa. Pentravan é o veículo, mas quanto de testosterona? 0,5 uma vez por dia, se eu não me engano. Podendo chegar até 2, né? Aí faz um pump e podendo ir aumentando, mas sempre numa dose mínima. Bem pouquinho. É bem pouquinho. Porque, eu aprendi semana passada, o único jeito de dosar testosterona em mulher é se o laboratório tiver espectrografia de massa. Sim, que nenhum tem. Não tem, é Sim, difícil. Então ela não sempre cobre. vai vir baixa. Porque a nossa já é baixa, Exato. gente. E tem um Por detalhe. isso que a gente faz mesmo sem dosar, né? Sim. Se tivesse, Então, se você clínico. dosar e tiver muito alta, ela está muito alta.
tá. Não, Mais então, alta do que o não normal. tem relação de testosterona alta, desejo bom, testosterona baixa, desejo Sim. não bom. Não existe isso. A pessoa pode estar com a testosterona Porque não alta. tá e o desejo interligada, a não gente bom. falou Paciente com isso. SOP. É. Ao Paciente com contrário, SOP tem exatamente. testosterona alta. A gente vai dosar a testosterona quando a gente quer saber se ela tá alta. Tipo, SOP. Aí Sim. realmente, SOP, isso vai tumor de mudar ovário. o meu diagnóstico. Aí eu quero saber se ela tá alta, mas se eu quero saber se ela tá baixa, eu não doso. faz sentido. Não faz sentido. Até porque a valor de referência dos laboratórios, foi isso que a Mari disse, ele é baseado no valor de referência do homem. Não é baseado no valor de referência da mulher. Não existe esse estudo. Então não adianta, na verdade. Eu você sei, pensar- eu sei que vocês são usar muito dados. especialistas nisso e as pessoas já vão sabendo que você já tem esse poder de fala e tudo pra falar nisso. Mas elas já vêm pedindo isso. Sim. Vocês sabem, né? Sim. E aí vocês falam, vocês dão a explicação de vocês e não pedem ou Ou vocês dão a pedem? dose mínima O quê? baixíssima. Não, Pra pedem dosar? pra dosar. Não doso. Não doso. Isso é quase religioso, assim, da É, minha porque parte. se você dosar, ela vai vir baixa. E aí você tá dando... Criou um problema. Aí você tá confirmando o que a Alimenta. paciente já achava. E ela, se você Aham. não repor a testosterona dela, ela vai pra outra. Porque é o que ela Sim. quer, porque ela viu que o exame dela tá baixo. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito mais orientar, olha, isso que a gente falou. Não significa que uma testosterona baixa é nananana, é porque tem vários fatores. A gente não vai dosar pra saber se tá baixa, a gente só vai dosar pra saber se tá alta. Eu posso até acompanhar a sua testosterona se a gente precisar repor. Então, assim, orientar. Acho que informação é o que mais acalenta, assim. Sim. Porque pedir testosterona Mas é vai o fazer dia a o quê dia. com essa resposta? Ela Todo já dia. vem querendo isso, Todo né? dia. Tipo, não está naqueles meus... Na rotina laboratorial, não existe testosterona. Sim. Ah, e às vezes elas falam assim, não, doutora, minha libido tá baixa, você pode pedir uns hormônios? Tem sempre essa frase. É. Aí eu falo, posso pedir uns hormônios. Aí eu peço os Tireoide. hormônios que tem que pedir. Aí ela fala, mas o que você acha da testosterona? Eu falo, eu acho que não serve pra nada. É pra isso que eu acho. Aí é claro, né? Aí você vai conversar com a paciente, explicar pra ela tudo isso que a gente conversou. Mas acontece, eu já recebi no Acontece consultório um demais. paciente que estava fazendo testosterona por causa das amigas da academia. Muitas. Muitas. E aí você vai explicar pra tirar, Mas aí difícil. tem um viés, né? Aí é desempenho muscular, são outras questões. Você tem que né? explicar Porque todas. aí você efetivamente tá. Não, o dela era pra desejo. Tudo bem, Ah, tá, mas não, aí mas tem quando a. você falou da tem. questão da Tem academia. a coisa mascarada, Tem. né? É. Totalmente. Às Porque vezes é você aquela fala, ó, que- continua acompanhando com o seu endócrino. Mas é isso eu que eu falo. não indico, Aham. não faz parte do meu protocolo. Acho que tem que, pra fazer uma coisa dessa, tem que acompanhar de 2 em 2 meses. Com não é a certeza, melhor sim. opção que a gente pode não chegar vou mudar lá. o tratamento do colega. Eu vou Exatamente. compartilhar a minha opinião. Vou Sim, falar, olha, e falo, eu, ó, ir lá e Raíza, acompanha. não gosto tanto disso por causa de XYZ. Isso, Eu eu também acredito faço. nessa abordagem blá, 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 etc e tal. Se você tá bem com essa medicação, quem vai te acompanhar em relação a isso é quem te prescreveu. Sim. Aqui, se você quiser acompanhar essa sua queixa, aí eu tenho outra maneira de abordar. Não tem problema nenhum se você tá bem com Quiser isso. Mas continuar, continua com ele. Não vai ser eu que vou ficar dosando sua testosterona e mudando. Aqui a gente faz a parte ginecológica. Exatamente. É. E eu sou muito aberta com a Eu também. paciente. Assim. Tem gente que o paciente fala, ai, doutora, eu até entendo, mas eu tô ótima. Eu peguei Beijo, esses desde dias que você uma, eu saiba tô fazendo os efeitos. o ciclo da Oxa. Meu endócrino passou. Eu falei, como é que você tá? Tô ótima. Falei, tá. Agora, como ginecologista, beleza? Tudo bem, eu preciso que você continue no seu endócrino. Pelo menos é a única orientação que eu tenho que te dar. E acompanhar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, pra ver função hepática, função renal, Colesterol. colesterol, Exame físico, tudo, exato. lipídico, tudo, mas é com ele. A única coisa é o que eu preciso saber pra proteger seu endométrio caso precise, porque às vezes Exatamente. eles esquecem É, dessa o parte. que hoje né? a gente vê não é bem isso, Eles essa es- coisa tão harmônica que vocês estão contando Não é. aqui. Não, tá? a gente tem um viés gente- que é não, não, não. sexualidade. Esse Não, viés não, é um não, pouco não. diferente Eu em relação digo a essa além, hormônio. vou além. Vocês estão mostrando um comportamento correto de médico do Sim. ponto de vista ético. Sim. O que a gente vê hoje são brigas. São brigas de conflito de interesse entre sociedades, entre grupos, entre médicos, veladas, porque Sim. ninguém coloca. Alguns colocam até a tapa, a cara. Mas eu, pelo menos, observo isso nas Sim. redes sociais, seja Com no certeza. Instagram, seja no WhatsApp. Você tem TikTok. grupos de, Sim. você tem aqueles médicos falando, aqueles outros É defendendo. uma briga sobre isso, né? É, Sim. então assim,
a gente entende, e a maneira como vocês estão falando, ela é uma maneira muito Justo, ética, perfeita, mas não é isso que ocorre. Sim. Sim. E parece que o poder, você não sabe, e quem fica refém disso ou fica perdido nisso tudo É o o paciente. Sim, Sim. totalmente. né? Porque ele fala assim, poxa, mas aquele ali é uma autoridade no assunto, aquele é outra autoridade, eles estão brigando, estão dizendo, um diz uma coisa, outro diz outra. A pessoa ela não sabe o que Eu ela falo Sim. muito para paciente, olha só. A medicina não é linear. Existem vários estudos, existe literatura para isso e para isso. A gente ainda não sabe muito bem. Eu acredito nisso. Se você quiser, eu falo muito, por Outra exemplo, opinião? exato. Vá. Não, e assim, eu falo muito, por exemplo, em relação a qual é preventivo. Todo ano, a cada 3 anos. Esse tipo de coisa. Eu falo, olha, existe um monte de estudos para Está- suportar todas as coisas. Eu faço dessa forma. Eu prefiro fazer dessa forma. Você quer conversar? Pra ver se a gente chega no meio termo? Você quer conversar sobre os seus desconfortos em relação a fazer isso assim ou de outro jeito? E aí a gente conversa. Pode chegar no momento de eu falar, olha... foi o que aconteceu com essa paciente. A história é essa, né? Ela tava na academia, ela falou que tava sem libido. Falaram, ai, toma isso aqui, que isso aqui é ótimo. E aí ela começou a tomar. Oxy, se eu não me engano. E aí ela começou a tomar. E aí eu conversei tudo isso com ela e tal. Chegou um momento que eu falei, olha só, se você quiser... Ela não tomava nem TRH, nem... Só começou. Ela só começou. Ela não fazia nada, não tinha um acompanhamento, não tinha nada. Tipo assim, uma amiga da academia falou, ó, tô tomando isso aqui pra massa muscular. Sim. Melhorou minha libido. Não sabe ela nada falou, de meu efeito momento. colateral. Não. sabe Nada. nada que pode acontecer. Nada. E aí, sentei, conversei, expliquei efeito colateral, expliquei pra que servia, piriri, piriri, piriri. No final das contas, a decisão de tomar é dela. Sim. Né? Eu não posso tirar da mão dela e falar, não, toma. Sim. Então, você orienta, você conversa, você diz e você fala, olha, existem outras pessoas que acreditam nisso de outra forma. Fica à vontade pra procurar. Acompanhe isso com outra pessoa. Exato. Porque eu não consigo Fiz acompanhar. exatamente o que você falou, pedi os exames, mas prescrever... E assim, não Sim. invalidar também a conduta do colega no sentido de, tipo Sim. assim, Não. acredito muito no que estão estudando, etc e tal. Acho que tem muito pra somar. Mas, no momento, eu não me sinto segura de fazer isso Sim, por conta sim. de XYZ, ou porque falta artigo, ou porque eu não acho que não tem uma formulação exata, que não tem bula, não tem efeito colateral. Enfim, aí tem seus argumentos. Mas, se você tá com uma pessoa que você tá se sentindo segura, que a pessoa te explicou todos os efeitos colaterais, que você Tá te sabe o que acompanhando. Sim, exatamente. Você tá acolhida por essa pessoa, Mantém. mantém, entendeu? Também Tá acho. feliz, tá ficando bem, etc. Mas é justo você parar e conversar sobre os efeitos colaterais. Porque muita gente vem assustadíssima com os efeitos colaterais que esses Esses chips, hormônios, os hormônios, hormônios, exato, podem- podem dar porque só falam da parte boa na hora da Sim. consulta. Sim. Ninguém vai falar que pode crescer pelo, ninguém fala do clitóris que aumenta, Pele ninguém fala da oleosa. voz que pode mudar e que não volta, ninguém fala da calvície. Sim, que da pra- perda de cabelo. Exatamente. Então, a pessoa, Muito ela fala, hiperandrogênico. cara, falaram pra mim que eu ia estar bombando no meu desejo sexual. Eu tô careca, eu tô com uma voz Aí vai estranha. perdendo na O meu autoestima. pelo que eu tinha Exato, feito laser mas é voltou. que é isso. A gente Não, acha que a testosterona é um remédio mágico, quando a gente sabe que a sexualidade é multifatorial. Volto na SOP. A gente sabe que pacientes com SOP, com ovário policístico, têm aumento de androgênio. E a gente Deveriam tem- ser as mulheres com a mais gente tem um problemas. monte de né? estudo Ninguém eu vai acho- ver. eu acho que Pacientes você com tem que ser muito SOP têm aberto. o desejo diminuído. Sim. Então, assim, é óbvio que não tem diretamente uma relação. Pode jogar um jogo aí que a gente ainda não sabe? Pode ser. Mas a gente sabe que não é só isso. Né? Eu Não acho é que milagroso. o médico ele tem que ser aberto, com efeito Sincero, colateral, né? sincero. Então, tem muito benefício? Tem. Tem muita resposta? Tem. Eu já usei. Tem riscos. Tem. Tem. Mas eu sabia de todos, né? Então, assim, eu já usei o chip, tá, gente? Não oxa. Mas, assim, já coloquei o chip? Já coloquei. Porque eu quis. E eu sabia de todos os malefícios dele. isso, mas- E malefícios que eu digo assim, efeitos adversos. E eu tava ali porque eu queria, eu sabia que ia ter aquilo. Mas eu precisava estar ciente daquilo ali. Exato. Eu acho que você tem que ser muito aberta. Não, você tem que ser digno com o seu É, paciente. assim, exatamente. isso é respeito ao seu Porque paciente. vai vir. A Não, resposta vai vir. E outra coisa Sim. também, muita atenção para as pessoas jovens, para as mulheres jovens que fazem uso, porque às vezes elas decidem engravidar.
E aí não é tão simples. É. A gente vê muitos pacientes com endométrio fino, endométrio fino, endométrio fino, endométrio Com fino. dificuldade. Já passou 6 meses, já passou 7 meses, já passou 8 meses, endométrio Vai fino. atrasando Ninguém o conversou tempo. com ela sobre isso. Sim. Entendeu? Então, falar também sobre a fertilidade. Porque A não tem um momento época que você chega e vai fala, vou indicar tirar. É, E aí, exatamente. quero agora Tudo começar volta a ao tentar. normal. Exatamente. Então, tem que compartilhar esses efeitos colaterais, porque geralmente o que eu pego de paciente frustrada com esse tipo de tratamento é isso, que não compartilharam os efeitos Os colaterais. colaterais. Isso é o principal. Sim. Indo pro Vamos falar agora, final. antes do final, só um pouquinho, vamos falar das senhoras, Uhum. mas Ai. muito mais maduras. Como é que vocês estão vendo a sexualidade dessas mulheres? Aí eu tô falando 65 mais, né? Porque hoje a mulher na menopausa, ela tá vivendo muito tempo. Sim. Então, parece que Mais de um terço da vida dela, um ela vai estar terço na da menopausa. vida, né? E elas estão viajando mais, Sim. elas estão com mais... Estão namorando mais. Namorando mais, transando mais, Transando enfim. mais. Vocês observam isso no consultório? Com E elas certeza. estão bem resolvidas em relação a isso? Não. A Ninguém tá bem maturidade resolvido. Ninguém tá bem deu a resolvido elas... isso, né? Ninguém tá bem resolvido em relação Não? a isso. Não. Não. Seja jovem, seja adolescente, seja mulher adulta, Eu seja tive uma idosa. paciente Tem muita cobrança, maravilhosa. Muito desconhecimento. Numa clínica popular, tá? Tô eu numa clínica popular, vem uma senhorinha, assim. Devia ter seus 70 alto, 80, mais até. Caramba. 80. E aí ela sentou e começou a me... Era uma consulta de ginecologia, de rotina. Em algum momento, eu não lembro se eu perguntei ou se ela falou, que a gente falou de função sexual por algum motivo. E ela falou, ai, doutora, meu marido teve um AVC. E aí a gente não tem relação há muito tempo. Mas eu tô sentindo de negócio esquisito. Aí eu, é mesmo? O que você tá sentindo? Não, eu tô com vontade, doutora. Há muito tempo que eu não tinha vontade, não lembrava nem o que é isso. Mas eu vou fazer o quê? Meu marido tá lá na cama, não tem como eu fazer nada. Aí eu falei, aí comecei a conversar sobre, vai se conhecer, vai conhecer seu corpo e tal. Ela falou, ai, doutora, mas como é que eu vou falar pro padre? Como que eu vou confessar isso pro padre? Essa era a preocupação dela. Mas sabe? o que você E é falou assim, legítima, vai né? E é conhecer... legítima essa preocupação Se Vai, conhecer, dela. vai se conhecer, você estava dando pistas pra ela. É, tá. você tá sentindo vontade? Então dá uma olhadinha. Não, tem exercícios mesmos que a gente passa. Aham. em Vai relação a vendo isso. o que você acha. E aí a gente foi conversando. E a preocupação dela Ela era era o toda padre. no padre. De que ela não podia fazer porque ela ia ter que confessar. E aí, né, também foi toda uma conversa aí do padre, de que tá tudo bem, Por o isso que é padre não importante ia a gente julgar. perguntar e a tarará. religião na hora da Sim. anamnese, entendeu? É, Esses mas foi detalhes, muito legal. esses detalhes. Foi muito, muito legal. Ah. E é isso, a sexualidade ela é muito múltipla, é muito... Vocês viram, Sim. né? Eu sou muito apaixonada. É muito legal, porque você ouve histórias que você fala, cara, uma fofinha, sabe? Uma Se senhorinha você, fofinha. se Que você legal, escrever Deus, que 50 legal. histórias Que bom, quero dessa... ser igual a ela. Hein, Mariana? Ó, vou te dar uma ideia, hein? Faz um e-book, 50 histórias. Você já tem Ah, eu quantas tenho. já? na Ah, tua- tem muito. Tem Hoje muito. é. 50. Vou Quanta fazer. gente vai se descobrir naquela história, Ah, é. naquele. Você É faz legal. 50, Vou 50 fazer. muito, Não tinha 30. pensado. Vai anotando umas Tipo histórias aquele livro, legais. todo paciente tem uma história pra contar. É, Sim. 30 histórias de sexualidade, em todas as épocas de vida. Vida. Faz Só o bota do e-book. lado um ACM, 30 anos. Ah, É. nananã, 40. Vai ter legal. alguém que Tipo vai se relatinho de identificar caso, né? ali. Muito Nossa, legal. tem muito. A gente ouve de tudo, gente. Sexualidade é maravilhoso. Porque a partir do momento que o paciente se sente confortável. E eu vou te Sim. falar, a gente sendo mulher, é muito gostoso de escutar, porque você se identifica em vários momentos, Vários né? momentos. Eu, às vezes, tô sentada me uso na de exemplo em vários eu, momentos. Exatamente. Quer eu tô dizer, sentada aqui na consulta. O homem não tem Não, sexualidade. eu acho bem né? complicado pro Só seu tô lado. falando de mulher. Mas eu acho Rapidinho, mulher, rapidinho. eu acho mulher muito fácil de se conectar. Às vezes eu olho e falo assim, calma. É fase. A mulher outro dia falou assim, não tô tendo. Como é que tá a sua vida? Ai, meu carro quebrou, tô andando de BRT, o ar-condicionado lá de cá, tem 3 filhos. Eu olhei e falei assim, meu amor, do seu jeito. Ainda bem que você eu- não tem, né? Era mais uma demanda, imagina. Assim, ficar calma, eu também ficaria assim. Aham. Vamos por parte, vamos resolver o carro. Sim. Vamos resolver pra voltar, não se cobre tanto, né? Então você vai se identificando com momentos das Sim. pessoas e você vai falar assim, fica tranquila, meu amor. Uhum. Tô igual a você hoje. Aham. Hoje nós Sororidade, estamos estamos juntos. iguais. Exatamente. É gostoso, né? Por ser mulher, a gente é muito. bom, né? É muito legal. Agora, no nossos finalmente, eu quero que vocês, primeiro, deem os seus arrobas de vocês e falem o que vocês acham na rede social hoje pra Como é vocês. que ela Como tá que ela funcionando, tá né? funcionando. Se vocês têm uma pessoa que vida- vocês olham e falam, eu queria ser igual a ela como rede social, né? E se vocês usam chat Ela tá GPT, funcionando para organicamente, atividade
Profissional. Profissional de vocês. Vocês como captam pacientes. especialistas, subespecialistas em reprodução. Acho que a Mari pode começar falando, Quer que que eu eu acho que a comece? minha visão vai ser um pouco diferente. Sim. Bom, meu arroba é @Mariana Lírio. Eu... Esse livro não é com Y? É com Y. Lírio é LYRO. Mas só jogar lá @a Mariana Lírio que vai me achar. Eu trabalho com o Instagram, com educação em saúde há muito tempo, né? Desde muito antes da gente imaginar que era assim que a gente ia chamar. Desde o R1 da residência. Eu trabalho com sexualidade. E o Instagram mudou minha vida no sentido de que hoje as pacientes que chegam no meu consultório, elas sabem quem eu sou. Primeiro, na parte boa e na parte ruim, né? Mas principalmente na parte boa no sentido de, principalmente para a população LGBT, porque eu faço saúde LGBT, né? É uma parte aí da sexualidade que eu faço. Já vai direcionado. As pacientes sabem que elas podem chegar no meu consultório, que elas não vão ser julgadas. Elas sabem que pode chegar um homem trans no meu consultório e ele vai ser tratado como o homem que ele é. E ele sabe que eu vou saber o que fazer com ele. Porque o medo de todo paciente LGBT é O chegar despreparo, né? e o paciente, o médico falar, ele ter que educar o médico em relação a eu tomo isso, eu faço isso, você tem que me chamar assim, você tem que fazer essa medicação pra mim, você tem que colher ou não o meu preventivo. E, gente, e isso é uma coisa muito importante para aquele Eles já que não... sabem? Não, Normalmente, mas eles assim, já alguns buscaram sim. em algum... A Mas população alguns LGBTQ, eles sabem muito Muito mais de mais do saúde que- sexual do mas que... eu acho ginecologista. isso é uma Não, do que coisa os héteros, muito assim, importante. Eles falam muito mais abertamente de ST, eles falam muito mais abertamente de PrEP, de... Mas, assim, eu acho isso um ponto muito importante. Eles conversam se mais entre chega eles. na sua consulta, se chegasse pra mim hoje, eu tenho que ser muito transparente com ele e olhar e falar assim, eu vou ter que aprender com você e te indicar pra alguém que saiba falar sobre isso. Eu acho que esse é o primeiro ganho que você Mas é tem. isso. Você tem que ser transparente, porque Com eu vou acabar certeza. aprendendo muito mais com ele do que eu sei o que ele tá passando, o que ele precisa, tudo. E se talvez eu não tiver a competência naquele momento daquilo ali, encaminhar pra alguém. Eu E acho tá que a gente tudo tem que bem. saber isso. E é melhor e você falar a ter verdade. essa- Falar, olha exatamente. só, A gente ganha muito mais. quando eu tenho um projeto de saúde LGBT, né? Chama Queer Saúde, que a gente fala muito sobre isso. O primeiro, a gente tem essa visão muito do homem gay. Mas, por exemplo, a maioria dos pacientes trans, principalmente os homens trans, que acaba sendo, né, o que mais chega pra mim, são pacientes que são zero abertos. eles são bem Zero. desassistidos, Eles são né? muito mais retraídos. Sim. A gente mesmo tem, não sei se preconceitos, mas visões, né, que não necessariamente são verdade. E tá tudo bem. Agora, chegou... A gente acha que saúde LGBT eu não sei, né, astronauta ET. da NASA. Bicho de sete Não, cabeças. não, primeiro é o acolhimento. Trata no pronome certo, fala o nome certo, pergunta as Pergunta. coisas. É acolhimento. A partir daí, você vai abrir com o paciente, vai falar, olha, até aqui eu sei, até aqui eu não sei, vamos ver o que a gente pode fazer. O que você sabe? Muitas das coisas, eles sabem mais de saúde sexual que a gente, porque eles Hormonização, precisam. Exatamente. Porque ninguém sabe. Eu não chego no médico e falo pra ele o que ele tem que fazer em mim. Eu me sentiria mal se um paciente chegasse pra mim e eu falasse assim, não tenho a menor ideia do que fazer com você. Não, olha só, isso aqui eu não sei, Vamos isso aqui junto, vamos aprender. Eu vou procurar, Vou procurar saber. eu vou conversar com um amigo meu. Quantas vezes, às vezes com um paciente, Sim. apareceu um caso raro no consultório esses dias, eu falei, olha, vou conversar com um amigo meu que é reumato e a gente conversa. Eu te mando mensagem e a gente faz outra consulta. Tá tudo bem. Ele se sente muito mais acolhido, Acolhido. você sendo Claro. sincero, falando que vai estudar Sim, o é isso que caso eu falei, dele a do que... transparência é muito importante. Aqui, eu pedi esses examezinhos e descartar o A paciente. transparência Ele é sente muito mais importante. importante até, nossa, ela vai parar um tempo Vai- dela pra discutir meu caso. Sim. Ele se sente mais valorizado. Eu acho que é transparência. E junto com a saúde LGBT, em algum momento a gente fez esse projeto paralelo, né? Que é o Queer Saúde. Hoje ele tem um Instagram próprio, que tem muito conteúdo de saúde LGBT lá. A gente segue, sou eu e o Davi, eu chamo ele de meu sócio, mas ele é meu amigo. E eu sigo hoje no meu Instagram falando muito mais de sexualidade, porque hoje é o que, né? Então, o Instagram hoje é meio que um cartão e que serviu de muito, porque hoje... Muito. Né? As pessoas me conhecem pelo Instagram. Eu capto o paciente pelo Instagram, porque as pacientes olham, se identificam e falam, cara, eu quero ir nessa médica. Eu tenho paciente de todo lado do Rio de Janeiro, do estado, porque eles falam. E Eu me sexualidade sinto curioso, segura. né? Exatamente. É o que eu falei, eu falei pra Rai, sua sexualidade é curioso. Sim. Então, você falar sobre isso gera uma curiosidade pra mim, Sim. pra ele.
para qualquer pessoa. Sim. Então, é uma coisa que eu vou julgar para a rede social, que viraliza muito rápido, porque todo mundo tem um pouquinho de curiosidade, mesmo que seja dentro do quarto, escondidinho. Sim. Tá todo mundo De querendo saber alguma É. coisinha. Então, acho que a rede social funciona muito, né, para quem é dessa área. Dos últimos tempos, o meu post que mais deu engajamento foi um post sobre como fazer um sexo oral com segurança. Porque ninguém fala disso. Sim. Foi o que a gente É falou. curioso. A gente fala sobre saúde, a doença, a gente Aham. fala sobre Usa o camisinha, medo. acabou. Ninguém explica nunca, como que faz. ninguém não- nunca tudo. te explicou. Ah, não, então tá. Então é assim que você vai fazer. É. Ninguém nunca, era sempre o medo. Então é isso, as pessoas, e elas se sentem acolhidas. Elas sabem que elas podem chegar num consultório Isso é legal. e falar, eu posso falar de sexo aqui, tá tudo bem. E eu acho que é que é o que ele falou, é um caminho que você tem, ainda pouca gente faz, então você tem um mercado bom aí, eu acho. Então, minha experiência em relação à rede social. Eu acho esse assunto um pouco ambíguo dentro de mim. Porque eu sei que, né, hoje o médico ele tem que ter esse papel de tratar redes sociais. Isso pra mim é um desafio. Quando eu fiz faculdade eu não pensei nisso. Quando eu fiz residência eu não pensei nisso. E aí a gente se forma e a gente vê que a rede social ela é importante, né, querendo ou não. São onde os pacientes vão te conhecer no sentido de qual a sua pegada de atendimento, sabe? O que você geralmente aborda, Vão se como que você conectar com aborda. você. Exatamente, pra ela vai ser, é nova, não é nova? É mais ou menos da minha idade, não é? Elas querem saber o que você tá vestindo, o que você tá comendo, onde Sim. você tá indo. Querendo ou não, querem. Então, assim, a rede social, hoje em dia, eu tô forçadamente, mas né? Tô aí, vamos falar. E Você o que não eu vê mais como vejo... um- Não foi uma coisa espontânea minha, do sentido, ai, Sim. quero falar. Não. Apesar de eu ter muita vontade de espalhar a palavra da sexualidade, eu sempre Sim. falo isso, assim, eu não tinha essa visão de, tipo, vou fazer um Instagram e etc e tal. Não era o meu objetivo. Mas tem tanta gente que vem falar comigo, tipo, cara, fala sobre Eu isso. As acho. pessoas querem ouvir, você fala bem, Então, fala. você Fala. faz o É que é e-book e você faz um podcast Um canal. com uma super pegada faria. de sexualidade. Então, você vai assim, falar. Eu comecei a postar coisas mais profissionais no meu Instagram recentemente. E Que é eu bem legal. E eu tô vendo uma resposta legal, sabe? As pessoas vêm no particular falando, mas isso, aquilo. Aquela setinha do encaminhar. Você vê que roda. Sabe? As pessoas mandam uma pra outra. Aí uma pessoa que você vai ver, amiga daquela, provavelmente mudou, e aí começa a seguir. Então, vai acontecendo, né? Aquela coisa que você Mas eu primeiro vejo um começa, depois diferencial você no seu melhora. Instagram, assim. Eu vejo um diferencial. Não é uma pegada muito orgânica. É a sua cara, sabe? Eu não as vejo pessoas como que falam você isso, eu fico tá muito feliz. fazendo uma coisa meio copiada de outras pessoas. Eu vejo muito seu rostinho Sim, ali. que bom. Então, acho Isso que é um é caminho que você importante. tá... isso que é importante. E eu acho que hoje a rede social tem muito isso, né? Eu preciso estar para captar paciente. Eu comecei muito antes disso. Eu comecei na residência, eu nem atendia. Então, a rede social foi um lugar onde eu conseguia falar de saúde. Sim. Então, é isso. Eu sempre vi aquilo ali como... Óbvio que hoje é muito importante pro meu consultório. É Acho muito que importante. hoje virou boca a boca. Exato. E hoje, o mais legal as minhas pacientes que chegaram pelo Instagram, mandam o Instagram para as amigas. Sim, exatamente. Porque gostaram e falam, olha, essa daqui é minha ginecologista. Isso é muito legal. Mas quando começa de um lugar de, tipo assim, eu não tô fazendo isso porque eu preciso captar paciente para o paciente me conhecer. E sim porque você quer falar, você quer fazer educação em saúde. É E isso. educação sexual, que a gente tava falando muito aqui. E a gente sofre Virou muito ban, orgânico. você deve sofrer muito Aham. ban. Porque falar de sexualidade dá muito ban. Uhum. Você tá ali todo dia, falando qual a sua dúvida. Então vem cá. Eu tenho, não são pacientes, né, mas seguidores, que às vezes do interior do Ceará, Sim, que às que manda vezes dúvida. nunca vão ter um acesso a um médico especialista em sexualidade. É uma especialidade que dá pra vocês fazerem online Sim. também, né? Sim. Muito atendimento Vocês Às vezes, usam sim. muito online? Muito. É? Os meus Acho que dá. acompanhamentos em terapia sexual Deixa são na uma maioria pergunta online. aqui curiosa, mas assim, porque eu não tenho essa prática. E vocês cobram, funciona direitinho, o pagamento disso? Eu Como é que atendo num funciona? lugar... A gente atende no mesmo lugar? Não Você sei. atende na Livância? É. Eu atendo na Então, Livância. lá na Livância ela tem um lugar que é tipo como se fosse um coworking de médicos. Sim. Tem uma sala para atendimento online. Online. Então ela marca igual, ela vai ser cobrada, não vai ser presencial, mas vai ganhar um link para fazer o pagamento. E lá é projetado para isso. Então tem um computador grandão, você leva o seu, tem uma câmera que você fica olhando, tudo escurinho. Tem um momento mais íntimo, assim, né? Não fica uma coisa tão informal. Normalmente Funciona. uma consulta o quê? 30, 40 40, minutos? depende, É. né? 45, 50 minutos, às vezes menos. Vai depender da Eu faço questão em do casa. paciente. Mas É. eu tenho escritório em casa pra isso. Sim. Sim. Eu Eu faço em gosto de casa. fazer lá. Acho que Tem E tem hoje bastante amigo vocês que acham faz. que
uma boa receita o online? No faturamento final? Então, São perguntas muito delicadas. Eu não tenho mas a muitos gente pacientes tem online. prurido de falar de dinheiro, Não, de pra falar mim, assim, 20, 30, eu ganho da Eu minha acho, receita eu acho que é final uma, 10%. uma especialidade Sim. que dá, né? Às Sim, vezes é, que é só dá pra Dá fazer. para investir mais Dá. nisso? por exemplo, para terapia sexual é a melhor coisa que tem, que o paciente Sim. está quietinho É na o casa mundo, dele. então, hoje, é pro pessoal da... maravilhoso. Pra Pra mim, terapia. o melhor da terapia sexual, em termos práticos, É lá. além de ser o que eu acredito e tudo mais, é a recorrência. Uhum. Então, foi o que a Paulinha falou. Você tem uma paciente que vem uma vez por ano colher preventivo, quando você trata a paciente com terapia sexual, é uma paciente que você tem recorrência. sim. Você tá toda semana ali com ela, ou a cada 15 dias ali com ela. E é bom pra paciente estar na casinha dela. Ela chega do trabalho à noite cansada, ela senta e ela faz a terapia dela dentro do quarto fechado. Pra ela é maravilhoso, pra gente é maravilhoso. Você imagina a paciente que mora, sei lá, em Duque de Ela tem Caxias, o seu toda semana acesso, tem que vir, é. né? Então isso é ótimo. Pra ginecologia, o acompanhamento da terapia sexual a gente faz com essa recorrência. Então, E aí a consulta E não presencial. depende tanto de exame E a- físico, né? Então, Ah. isso Exatamente. te permite estar distante da paciente. eu sempre converso isso, assim, quando, por exemplo, as pacientes com vaginismo, geralmente eu vejo a primeira consulta presencial, faço o acompanhamento da terapia e às vezes eu falo, olha, eu acho que hoje a gente precisa se ver. Então, semana que vem, vem no presencial. E aí eu examino. Então, a gente Diferença, faz... o custo é grande do presencial pro... né? A paciente fica bem mais interessante, né? porque, bom, pelo menos na Livance, a gente é um coworking, a gente paga um minuto da consulta. Tá. Então, tanto que a terapia, quando eu faço terapia sexual, o valor é mais baixo. O que eu não entendi? Você paga... você não paga 10, vamos supor, R$200 a consulta, o minuto da consulta. Não. A por gente minuto. aluga a sala por minuto. Ah, tá. Cada entendi. minuto vale tanto. Então, se você ficar 40 minutos, você vai gastar mais. Se você fizer uma Então, hora se mais. você Então, atende na teleconsulta, por exemplo, eu que atendo em casa, no meu escritório, eu não pago Não esse tem um minuto. minuto. Da consulta. Perfeito. Aham, E aí eu tiro esse custo da paciente. entendi. Entendi. Gente, queria que vocês deixassem uma mensagem final, não só sobre sexualidade, mas uma mensagem em conjunto para os residentes, aqueles que também pensam em fazer algo igual a vocês, o que vocês acham que vale a pena, e a mensagem mais sobre sexualidade, eu acho legal. Aí se vocês puderem falar, se vocês não se sentirem confortável olhando, mas seria legal que a gente faz uns cortes legais. Vamos lá, Mariana. Eu primeiro, se você é residente ou quer ser residente de GO e quer fazer sexualidade, eu sou a pior pessoa com quem você pode conversar, porque eu vou falar pra você fazer. É a sexualidade que... a especialidade que me deixa mais feliz hoje. Os ganhos dos pacientes são incríveis e a gente fala de coisas que ninguém nunca falou com elas. Então, a recompensa que a gente tem quando a paciente vira pra você e fala, não sinto mais dor, recuperei minha autoestima, recuperei meu relacionamento, não tem preço. O caminho é difícil, porque são poucos lugares. Então, é difícil achar lugares para você fazer. Eu posso falar do HC, lá a gente tem um fellow que entram 2 fellows por ano. É um treinamento muito intenso, porque a gente vê paciente por 20 horas na semana, a gente está no contato com o paciente, sempre com o preceptor. Então, eu particularmente... né, tem o viés aí do HC, mas existem boas pós-graduações, existe a residência em Ribeirão Preto, que é a residência da USP de Ribeirão, que é, né, o R4, a SUB. Então é um caminho das pedras, porque ainda somos poucos, mas precisamos de mais, então venham. Venham. Eu, complementando o que a Mari falou, eu acho que pra quem tá pensando em fazer sexualidade, eu acho que é importante entender que o caminho não é tão claro que nem qualquer outra residência. Que você vai sair formado, depois você vai fazer vídeo, ou sei lá, você vai fazer um R4 em master, e depois de nananana. Não é assim, cada um vai fazer um caminho na sexualidade. Ou você vai começar por uma pós, ou você vai fazer a residência lá na USP Ribeirão, que acho que é o cenário mais completo nesse sentido para quem é médico, e na HC também. Enfim, você vai trilhando a sua, assim. Eu tô tendo que descobrir sozinha, é aquilo que eu falei, eu não tive nenhuma referência, eu tô conhecendo as pessoas na minha pós, nos congressos, com quem eu converso, então eu tô tendo que conhecer esse mundo sozinha. E eu acho que, assim, isso me dá um pouco de desespero, mas, no fundo, eu sei que a gente tá abrindo mato aí pra uma galera que vem atrás, então me dá um pouco também de esperança. Mas pra quem tá pensando em fazer sexualidade, faça, se você se identifica, é muito
legal, é muito prazeroso. Você conhece o seu paciente de uma outra maneira, é outro contato que você tem com ele. Então, se você gosta dessa troca, né, de pessoas, acho que é muito legal. Você tem que estar minimamente confortável para falar de sexo. Então, se você tem alguma ressalva em relação a falar isso, às vezes você precisa praticar para conseguir falar. Todo mundo consegue. E eu acho que é muito importante, principalmente para os residentes e para os ginecologistas, botem isso na anamnese, assim, perguntem sobre sexo. Como está a sua vida sexual? Quando foi sua última relação? Dói? Tá conseguindo ficar lubrificada? Tá tendo excitação? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem dor, etc e tal? Porque, na grande maioria das vezes, só de você explicar o ciclo sexual, falar o que é normal, o que não é normal, fazer um exame lá, mostrando o espelhinho, mostrando que é vulva, etc. Aí isso já abre um mundo na cabeça da paciente, ela vai retornar na consulta com outras coisas. E se você não souber, né, manejar, tá tudo bem também. Olha, aqui, a partir de agora, você vai para o especialista e encaminha para o coleguinha e a gente vai em conjunto conversando. Então, acho muito importante também, né, ser sincero, porque às vezes as pessoas não tratam desejo sexual em nenhum momento na vida, não falam sobre isso, não perguntam sobre nada, mas aí chega no final, pede uma testosterona ou indica uma testosterona e aí... E segue por que ainda que só nesse momento você quer falar sobre isso? Sim. Por que você não falou disso muito tempo na vida dela? Ou porque não abordou de outra forma? Por que que nesse momento você quer ser especialista? Entendeu? Mais ou menos essa pegada. Acho que, às vezes, a gente tem que ser sincero e passar pro coleguinha. Transparente. E o que mais? Acho que é isso. Gente, assim, Muito bom! muito bom. Eu não Muito poderia bom. deixar de chamar vocês na Parabéns. mesma hora. Adorei estar Que eu aqui. falei- Feras! Que eu falei com a